Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Papo de Psi. Aqui ao nosso lado, Danilo, ela que particularmente dispensa apresentações, mas é claro que eu vou apresentar, Luciana Caldas. Luciana é psicóloga clínica, escritora, professora, consultora, mentora, neuropsicóloga e empresária do ramo de psicologia infantil, com mais de 16 anos de atuação em avaliação psicológica de crianças e adolescentes e uma vasta experiência em testagens psicológicas. Luciana vai levar você, amiga psi, para uma jornada incrível de aprendizagem contínua, desenvolvimento profissional e transformação de carreira. Sempre ao nosso lado, Robert Batalha e Danilo Aun. Não é isso, Danilo? É isso aí. Nesse nosso papo de psi, Robert, a Lu vai nos ajudar a entender muito mais esse universo da cabeça, né, da criança, de como ela se comporta, como ela enxerga o mundo. E também vai nos ajudar a entender sobre a avaliação psicológica infantil. Como são as etapas, o que se faz e com que propósito isso acontece. Cada episódio, o Lu vai trazer novas perspectivas, a sua história e a experiência que ela ganhou nesses 16 anos atuando como psicóloga infantil. Voltamos agora com o nosso Papo de Psi e vamos dar boas-vindas para ela, anfitriã desse podcast. Luciana, seja bem-vinda e parabéns pelo podcast. Gente, eu tô me sentindo, rapaz, que negócio tá chique, viu? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter mais um espaço para falar sobre avaliação psicológica infantil. Eu que levanto essa bandeira de que a gente precisa aprender a fazer avaliação, a gente precisa usar a avaliação na nossa prática clínica, né, no nosso trabalho infantil. E também falar sobre desenvolvimento infantil de uma forma geral, porque é um tema que interessa muita gente e é muito importante, né, para que a gente possa, sim, construir um modelo tanto em relação ao olhar que a gente tem para a infância, mas também para o trabalho que a gente faz, né, com as crianças, de uma forma muito mais segura, muito mais sustentável, né, e abrir esse espaço para as pessoas acaba sendo, assim, uma realização de um sonho, né? O Papo de Psi virar um podcast, para mim, é algo incrível, é lindo, eu tô muito emocionada de estar aqui, muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar isso, né, com tanta gente, e estar aqui com vocês também, né, que é muito especial para mim, minha equipe, que faz parte também desse crescimento, né, dessa marca, e dessa marca agora, Papo de Psi. E aí, Lu, eu venho com a primeira pergunta, né, que é uma curiosidade. Eu tô com medo, gente, dessas perguntas desses meninos. Meu começa. Deus! Lu, eu queria saber um pouco de como surgiu a ideia do nome Papo de Psi para o podcast. Na verdade, o Papo de Psi, ele existiu há mais ou menos 3 ou 4 anos. Eu criei um grupo para que eu pudesse falar mais sobre desenvolvimento infantil, psicologia, avaliação psicológica com profissionais. E para esse grupo, eu coloquei o nome Papo de Psi, né? A intenção era que fosse algo convidativo, algo que aproximasse as pessoas e que a gente pudesse realmente conversar, bater papo sobre o universo infantil dentro da nossa área, né, da psicologia infantil. Não é um grupo restrito para psicólogos, né? Quando a gente criou lá atrás, não era um grupo restrito. Era um convite para psicólogos, mas a gente tinha participação de psicopedagogos, fonos, pais que tinham interesse nos temas que a gente trabalhava. E a cada encontro a gente discutia um tema, né, que era um tema que geralmente era um tema que era questionado, que era muita dúvida nas redes sociais, que as pessoas me perguntavam. E a gente não tinha um formato, não tinha um modelo, era um grupo fechado, a gente se encontrava. Primeiro a gente começou pelo Instagram, né, depois a gente foi para o Zoom, e a gente se encontrava e discutia temas e conversava e aprofundava mais sobre alguns pontos que eu entendia que eram relevantes para aquelas pessoas que estavam ali me acompanhando e que compartilhavam comigo suas questões, suas angústias, suas dores, suas dificuldades. Então, a ideia era mesmo ter um encontro informal, um grupo restrito, né, interessado em discutir aqueles temas, e aquilo foi crescendo, porque as pessoas começaram a se identificar, a gostar, a buscar, tanto que até hoje o povo me cobra pelo Papo de Psi. Se eu demoro um pouquinho para fazer uma edição, eles me cobram, e é uma delícia estar nesse grupo, porque é muito livre, é muito aberto, né? E esse é um grupo em que a gente tinha encontros semanais, depois quinzenais, depois mensais, aí a depender do momento da vida, né? Quando eu fui mãe, eu tive que parar um pouquinho, a gente ficou 1 mês, 2 meses sem ter o Papo de Psi, depois a gente voltou, mas a gente nunca deixa ele, né? O Papo de Psi veio daí, desse grupo.
E agora a gente está tentando expandir isso para mais pessoas terem acesso, né, participarem desses encontros. Olha, quem não sabe, Lu é mãe de Alexandre, uma delícia, um fofo, um gostosão. E depois a gente vai chegar lá, porque assim, a mulher que cuida das crianças, né, dos filhos dos outros, agora também vai ter um olharzinho ali dela e uma experiência própria com a maternidade. Eu tô curioso para saber isso. Mas a segunda pergunta, Lu, que eu queria saber, assim, eu queria voltar um pouco no tempo, tá? E saber de você, na época da faculdade, quais foram as motivações que você tinha? Por que você escolheu a faculdade de psicologia? E como é que foi essa relação entre a formação e a atuação como psicólogo infantil, né? E onde surgiu a avaliação aí? Que você contasse pra gente um pouquinho dessa sua história dentro da sua carreira na psicologia. Na verdade, a psicologia veio para mim de paraquedas, literalmente. Eu nunca tive preocupação com que profissão seguir. Também nunca tive nenhum direcionamento de, vou ser aquilo, vou fazer, né? Nunca tive nada nesse sentido. Sempre gostei muito de criança, então eu sentia que eu ia trabalhar com crianças. Sempre tive essa intuição de trabalhar com criança, mas nunca direcionada para nenhuma área. Na época de escola, então, quando eu estava no primeiro ano de escola, eu descobri que minha prima estava com leucemia e a gente era muito próxima. E isso mobilizou muito a família, né? Eu comecei a entender o impacto, né, de uma tragédia, porque naquele momento aquilo era uma tragédia no ambiente familiar, e viver aquilo na pele. E eu participei muito do tratamento dela, porque como a gente era muito próxima, eu ficava na casa dela e aí ela tomava os remédios quando eu tava, né, eu brincava, então era meio que um instrumento até dos meus tios para poder conseguir amenizar esse momento e até para ajudar no tratamento dela. E aí, eu me impactei muito, né, com esse processo de adoecimento dela. E na escola, tinha uma profissional que literalmente me acolheu. E aquilo fez toda a diferença para a forma como eu vivia a doença da minha prima e para a forma como eu comecei a enxergar a importância do cuidado emocional ao outro, né? E foi uma pessoa que me marcou muito. Inclusive, no final do ano, né, quando a gente fechou o ano, ela tava usando um brinco, eu tinha dito que o brinco dela era lindo, ela tirou o brinco e me deu, e aquilo me marcou absurdamente, porque foi um gesto tão assim, de aproximação e de cuidado, e aí eu descobri que ela era psicóloga. E quando eu descobri isso, eu disse, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero fazer o que ela fez comigo, eu quero fazer na vida das pessoas também. E aí eu escolhi fazer a psicologia no final do primeiro ano, né, e fui por esse caminho, também não pensei em outra coisa, não fiz vestibular pra mais nada. Acabei o colégio e fui para a faculdade já na cabeça de que era isso mesmo. Só que eu não sabia o que fazer dentro da psicologia, porque a psicologia é um universo, né? Tem muita coisa e cada vez que a gente vai começando a estudar, a gente vai conhecendo mais áreas. E eu nunca pensei em uma área específica. No final da minha formação, eu me identifiquei muito com atendimento sistêmico, talvez até, né, pensando agora até, talvez por esse processo que eu vivi de entrada na psicologia, isso para mim faz muito sentido. E eu saí com esse direcionamento, gostando muito da sistêmica, mas entendendo que ainda tinha muita coisa para eu fazer, para eu viver, e a faculdade, ela não traz pra gente tanta segurança, né, do que vai ser no seu futuro. Então, eu me sentia bem perdida quando eu me formei, não sabia para que canto ir, mas eu tinha uma experiência e uma afinidade com a sistêmica. E aí, quando eu formei, eu falei, por onde é que eu vou agora? Né? Eu pensei no atendimento clínico, na minha época, clínica não era uma coisa nem que dava dinheiro, nem que era fácil de se fazer, era assim, tranquilo, de vou abrir uma clínica ou começar a atender. Não tinha espaços que, você pode... Não, era muito complexo, muito difícil, e era para quem tinha nome, para quem era velho, para quem tinha aquela cara de seriedade, que as pessoas diziam, eu quero fazer terapia com fulano. E eu, uma menina com a cara muito nova, eu me formei muito nova, uma cara de menina, e no mercado que eu não sabia para onde ia. Então, para mim, esse primeiro momento foi um choque, porque eu gostava daquilo, eu gostava do que eu fazia, mas de repente eu entrei num universo em que eu não sabia para onde ir. Aí eu fui caminhando e tentando construir algo a partir daí. O bom é que eu fiz de tudo. Eu acho que quase todas as áreas da psicologia eu acabei indo um pouquinho, né? E isso me ajudou a me construir e assim, profissionalmente eu acho que isso me engrandeceu muito, me enriqueceu muito na minha carreira. Mas dá uma sensação de estar perdido. E principalmente, eu acho que eu perdi muito tempo. Né? Eu hoje penso assim, poxa, se lá atrás eu tivesse uma orientação maior, ou se eu tivesse um caminho mais claro para eu seguir, eu teria economizado. Desses 16 anos, eu acho que eu teria aproveitado muito mais todos eles e não teria perdido alguns que foram importantes. Lu, muitas pessoas não sabem, mas você
fez uma ponte aérea, né? Início de carreira, você saía de Salvador, ia trabalhar no interior da Bahia, voltava, enfim. Como é que era a sua jornada? Saiu daqui, como é que foi a decisão de você ter saído daqui e ir morar lá? Por qual motivo? Eu comecei a trabalhar aqui numa faculdade, né? E aí eu era coordenadora dessa faculdade, do núcleo de psicopedagogia dessa faculdade, que é que fazia ponte, recebia os alunos, né, que tinham algumas demandas de inclusão e tudo mais, fazia ponte com o MEC, então a gente recebia o MEC para validação de curso e tal, então a gente tinha, e eu fazia ponte com as coordenações de curso, tá? E quando eu entrei para essa função, eu passei na seleção, entrei para essa função, eu fui chamada para ser professora de serviço social, que tinha matérias de psicologia, porque na faculdade não tinha psicologia. Mas no serviço social tinha matérias de psicologia, eu fui chamada, comecei com uma turma, no segundo semestre já passei para 5 turmas, né, me pediram para ampliar, eu peguei 5 turmas, só que aí eu passei a não ter vida. Eu simplesmente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, eu não tinha vida. E aí, o retorno financeiro não era o retorno financeiro que eu achava adequado, principalmente pela carga horária que eu tinha de trabalho, né? Apesar de ter 2 cargos de coordenação, ter um cargo de coordenação de professora, depois eu virei coordenadora de estágio, né? Não tinha na faculdade, aí eu implementei, aí me deram o cargo porque eu implementei o setor de estágio. Então, assim, foi bem legal porque eu pude crescer muito, né, lá dentro. Eu dei um up em relação a aprender, eu não sabia nada do que era estar num ambiente educacional. E talvez por isso hoje eu seja tão apaixonada pelo ambiente educacional, mas eu achava que eu era muito pouco remunerada. E aí surgiu a ideia de ir para o interior para abrir uma clínica. Porque eu pensei, não, peraí, pelo menos no meu negócio, quem manda sou eu, o dinheiro vem para mim, que eu vou saber, eu vou administrar isso e eu vou ter um potencial de até de escalar isso, ou de, sei lá, aumentar a minha rentabilidade dentro dos serviços que eu ofereço. E aí eu fui para Cruz das Almas, né, assim, com a cara e com a coragem. Minha mãe disse que ia comigo, eu falei, então bora. E aí eu fui morar com minha mãe, né? Depois, no primeiro ano, eu já consegui morar sozinha e tudo mais, mas eu fui com ela, porque me deu um suporte muito grande até nessa mudança. E fui montar uma clínica lá. Fui para abrir um consultório, né? Quando chegou lá, eu fui no contador, e aí eu disse assim, eu lembro que eu sentei na frente dele, né? Sem saber nada, nem de contabilidade, nem de nada. Aí eu virei e fiz assim, qual é a diferença de uma clínica para um consultório? Aí ele olhou para mim e fez... o CNPJ, né? Você abrir um CNPJ, que você pode também ter no consultório. Então, não é diferença, mas talvez você, né? Você vai ter um CNPJ e tal. Você vai ter... Mas de imposto, não, nada. A diferença é, né? Aí foi me mostrando assim que no final das contas não dava diferença nenhuma. Se eu quiser. Aí eu, e se não der certo? Aí ele, você fecha a clínica do meu jeito que você abriu. Aí só isso ele fez. Aí eu falei, então eu vou abrir uma clínica. E o espaço que eu tinha alugado era para um consultório, era uma sala só. Um espaço bem pequenininho, era muito menor do que esse espaço que a gente está aqui, bem pequenininho, e aí de repente eu fiz assim, não, eu preciso transformar isso numa clínica. E foi engraçado porque eu chamei o gesseiro para poder fazer, né, de drywall os espaços, fiz uma sala que era muito pequena, uma outra sala que era impossível de estar 2 pessoas, e a recepção que era corredor. Então ficou um espaço bem pequenininho, mas era a minha clínica. E aí eu montei a estrutura de clínica, né, contratei uma recepcionista. E no primeiro dia, eu lembro que quando ficou pronto, a gente fez assim um coquetelzinho, né, com minha família e tal. Não tinha um paciente, porque eu não conhecia ninguém em Cruz das Almas, então tinha 0 pacientes. E aí, quando a gente começou lá, fez um coquetel, eu e a psicóloga que eu contratei, porque eu ainda contratei porque a pessoa vai e quer montar uma estrutura e ainda contrata uma psicóloga sem nem ter um paciente, né? E aí eu contratei a psicóloga e todos nós fizemos um coquetel. E aí eu lembro que eu parei e eu fiz assim, meu Deus, quantos pacientes eu preciso para pagar isso daqui? Quantos pacientes eu preciso? E aí eu pensei no mês, né? Porque tudo que eu tinha eu investi na clínica. Tudo que eu tinha que não era quase nada. Mas enfim, aí quando eu pensei, eu comecei a fazer conta de quantos pacientes eu precisaria ter para pagar aquela estrutura que era muito pequenininha, mas que tinha uma recepcionista, tinha uma psicóloga que eu contratei, não era para pagar por percentual, eu contratei ela para poder atender comigo. E eu falei, e agora? Aí eu comecei a fazer essas contas e por um bom tempo eu fazia mensalmente as contas de quantos pacientes eu precisava ter para poder pagar as contas da minha clínica. Deu muito certo, e aí a gente cresceu e eu mudei logo. Então, no primeiro ano, acabou o primeiro ano, a gente viu que não dava mais o espaço, e aí a gente mudou. E a gente acabou chamando até outras pessoas para fazer parte da equipe. Eu lembro que quando eu saí de Cruz, eu fiquei 3 anos em Cruz, mudei 2 vezes, né? Porque cresceu também, e aí a gente precisou mudar de novo. E da última vez que a gente estruturou o espaço, eu estava com 7 funcionários, né? E mais 7 pessoas comigo. Então foi assim uma experiência para mim que também foi muito, muito rica,
mas muito trabalhosa. Eu não tinha turno para trabalhar, era manhã, tarde e noite. Eu lembro de uma vez uma paciente minha, que tinha perdido a mãe, ela teve uma crise de madrugada, e aí a tia dela me ligou chorando, ela tinha acabado de perder a mãe, era uma adolescente. Ela me ligou chorando muito, meia-noite e pouquinha, e aí eu desci para fazer o atendimento dela, né? Na época, minha clínica, eu morava em cima, porque eu me mudei, aí eu contratei eu aluguei uma casa e fiz uma reforma para separar os espaços. Eram 2 andares e a clínica era embaixo, eu morava em cima. Eu separei os espaços para fazer uma entrada independente, e nesse dia eu só desci para fazer o atendimento, e fiquei até mais ou menos 1h30, 2 horas da manhã, né, com essa paciente. Então eu não tinha realmente horário, principalmente porque eu morava também na clínica, né, praticamente. Então as pessoas sabendo disso era muito mais cômodo, né, ligar e dizer, tem um horáriozinho, e eu dizia assim, gente, eu não posso perder esse dinheiro, não. E eu às vezes estava almoçando e eu dizia, não, eu não posso perder esse dinheiro, eu não posso perder esse paciente, porque esse paciente era o dinheiro que eu ia pagar alguma conta. Então eu deixava de almoçar e descia, e eu deixava de fazer as coisas, eu não tinha horário para terminar de trabalhar, porque eu descia para fazer os atendimentos, porque aquilo ali ia pagar minhas contas. Então, por muito tempo eu vivi nesse cálculo, né, de paciente conta, mas isso me ensinou muito, inclusive sobre administração, né, porque eu aprendi assim, na cara e na coragem, como é que administrava uma clínica. Ainda nesse início de carreira, a gente sabe que a vida de qualquer profissional sempre é muito, pessoa que está chegando agora no mercado de trabalho, sempre é muito difícil, existem desafios, mas aí você resolveu fazer o reposicionamento profissional. Como é que foi isso? Você saiu de Cruz, voltou para Salvador e você reposicionou profissionalmente. Fala um pouquinho sobre essa história. Na verdade, na época, isso tem a ver com o meu relacionamento antigo, né? Então, meu namorado, na época, ele foi, né, mudou de emprego e ele precisaria estar trabalhando. E por isso, a gente precisaria ajustar a nossa rotina de vida para caber aquela relação. Senão eu tinha que escolher, então eu vou terminar a relação porque não dá certo para conciliar as duas coisas. E essa provocação da vida me fez repensar o que é que eu queria para aquele momento. A ideia de vir para cá era uma ideia também de crescer talvez mais do que eu estava crescendo em Cruz. Eu conseguia ver um crescimento, principal, e eu tenho muito essa visão do crescimento com o espaço físico, né? Eu ter mudado 2 vezes, para mim era o significado de que eu estava crescendo, porque fisicamente eu estava crescendo, e isso me dava essa noção muito forte. E aí eu fiz, e como é que vai ser em Salvador? Para mim foi assim, uma mudança muito radical, porque eu vim e recomecei do zero. Eu gosto muito do processo de mudança. Mudar para mim não é um problema. Mas a insegurança de como é que vai ser lá, porque em Cruz das Almas as pessoas já me conheciam, eu já era referência, nas cidades da região. Trabalhei muito para isso, né? Trabalhei muito de graça para isso, inclusive. Eu dava muita palestra para que as pessoas da cidade começassem a conhecer e me conhecer o meu nome. E aí eu vinha para Salvador e eu dizia, gente, eu seria mais uma, né, no mundo. Porque aqui o mercado é um outro mercado, né? Muito maior, tem muito mais profissionais muito bons. E claro que eu tive medo e insegurança. Mas, assim, foi uma escolha, né? Uma escolha muito pautada também na minha vida pessoal, que eu entendia que eu precisava olhar, cuidar, que era aquilo que eu queria naquele momento. E tive muito apoio, né? Na época do meu namorado, de dizer, não, vamos, a gente vai dar um jeito. E vim. E foi um passo importante no meu relacionamento e foi um passo importante na minha vida profissional, né? Porque eu comecei do zero, sem ninguém me conhecer. Então, aquela história de sair na rua e das pessoas me reconhecerem em Cruz das Almas e o telefone toda hora, de repente aqui eu não era ninguém. E aí eu comecei, aos pouquinhos, eu fui atendendo uma clínica, né, eu subloquei um horário, porque eu não tinha paciente, né? Na verdade, eu tinha uma paciente que disse, não, um paciente que disse assim, não, eu vou para você me atender, então eu vou semanalmente. Então ele vinha de Cruz das Almas, eu atendia, ele voltava, tanto que eu atendia final de semana. E eu tinha uma outra paciente que era de Cruz e estava morando aqui. E aí, né, ela soube, ela entrou em contato comigo. Eu quero voltar a fazer terapia com você. Ela estava até com outra profissional, mas ela disse que queria voltar comigo. E ela me indicou uma outra pessoa. Então, eu tinha 3 pacientes. Aí, voltei a fazer conta de quantos pacientes eu precisaria para abrir o meu espaço. Porque eu estava num espaço que era sublocado, que tinha um monte de profissional e era uma rotina que eu não me adaptava. A sala eu não gostava, tinha uma maca na sala e eu olhava para aquela maca e dizia, gente, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu faço. Uma sala pequena, uma sala sem os recursos que eu precisava. E aí eu comecei a sonhar com o meu espaço. E talvez o fato de já ter tido o meu espaço fazia com que eu sentisse muita falta disso, né? Muita falta. E eu comecei a pensar, em projetar, e aí em algum momento eu fiz, não, eu vou ter que dar o primeiro passo, até como investimento, né? Por mais que hoje eu não tenha recursos para poder
ter uma estrutura de um espaço como o que eu tinha, mas eu preciso começar de alguma forma. E aí eu resolvi alugar meu consultório. Aqui em Salvador. Aqui em Salvador. Lu, vou lhe falar assim, escutando sua história, né, eu diria assim, ousadia e alegria não é só pro Tiaguinho não, viu? É pra Luciana também, Robert. Porque assim, quantas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão se formando e estão sentindo a mesma angústia que você fez, né? Que quando a gente acaba de sair da faculdade, a gente é estudante em um dia, no outro dia recebe diploma e vira desempregado. Então assim, você conseguiu nesse período ressignificar e mapear uma série de possibilidades que a psicologia te dava. E isso foi lhe dando uma bagagem técnica, né, de atuação ali, de entender aonde você ia direcionar a sua energia. Ousadia e coragem para sair daqui da capital, num começo de carreira, ir para o interior, recebendo uma proposta de uma faculdade, que é o sonho de muitas pessoas ali que estão se formando também, né? E você consegue, para mim, atingir sucesso bem prematuramente, porque você ia convite de uma faculdade, entrar com uma turma, no semestre seguinte já ter 3, nossa senhora, Lu, isso é fantástico. E perceber que, tipo assim, opa, peraí, aquele mundo de ilusão que eu tinha ali na faculdade, que eu vou virar professor e vou ganhar muito dinheiro, não é bem assim na minha realidade. Não, nem um pouco. Monta tua clínica, teu consultório, rapidamente coloca uma clínica na ousadia mesmo, e depois tem nessa ampliação da clínica, ou seja, atingir um outro patamar de sucesso que muita gente que está nos ouvindo deseja, né? Ganha uma experiência com gestão, com captação, vira referência na cidade, e aí, por conta do relacionamento, que também a gente precisa aprender a equilibrar a vida profissional e vida pessoal, decide voltar para Salvador, começar do zero, chega aqui com um consultório e aí decide então abrir essa clínica novamente. Fala para mim um pouco como é que você conseguiu esse segundo passo aí, porque assim, sucesso, é muita coragem, mas eu acho que todo mundo tem um pouco de insegurança para tomar decisões tão importantes. Mas existe um feeling também e acho que até uma predestinação, que vai lhe dando experiência, que vai lhe colocando num patamar. Porque em Salvador você conseguiu também sucesso com a clínica, com o consultório que você tem, e depois virou professora. Na verdade, em Salvador, eu acho que o que me ajudou muito foi a experiência que eu tive de trabalho, técnica. Porque quando eu comecei, eu não tinha muita experiência técnica. Então, talvez o que tenha me ajudado foi a ousadia mesmo, né? Porque tudo que eu fiz, eu ia para aprender naquilo ali que eu estava fazendo. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu não tinha noção do que era ser coordenadora dos setores que eu era. Eu comecei a ser coordenadora de estágio com uma proposta minha, inclusive, né? Um outro setor não, que já existia. Mas quando eu vi que as pessoas não tinham nenhum tipo de direcionamento de estágio, que a coordenação era sobrecarregada dos cursos, eram sobrecarregados, eu fiz, vamos criar uma coordenação de estágio, aí propus e tal. E fui muito bem acolhida pela faculdade. E eu fui aprendendo, e eu acho assim, que o que me ajudou muito, mas que também, né, é um grande problema, né, que são as doses, é justamente a falta de direcionamento que eu tinha. Porque como eu não tinha para onde ir, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu não podia ficar em casa sem fazer nada. Eu precisava começar ou tentar alguma coisa. Então a minha ideia era tentativa. Eu não sabia onde ia dar. Eu não tinha nenhuma... Se você perguntar, você queria chegar onde? Não queria chegar em lugar nenhum. Eu só queria ir porque eu tinha que ir. Eu não podia ficar em casa sem fazer nada. Tá? Então, eu fui porque eu não tinha nenhuma referência. Isso me fez ir, me deu a coragem de ir. E talvez isso me leve hoje para o lugar de olhar para essas pessoas que saem da faculdade e dizer, puxa, as pessoas não precisam passar por isso. Né? E hoje é muito diferente. Porque hoje a gente tem acesso à informação. Na minha época não existia nada, nem Facebook existia na minha época. Né? Na minha época, a única coisa dessas coisas que existiam era blog. Então, assim, para mim, ter essa ideia de como hoje o acesso à informação pode levar as pessoas a não precisarem passar pelas coisas que eu passei, porque assim, eu cresci muito, realmente. Isso aí, para mim, eu olho para trás e eu sou muito, muito feliz de ver minha história, tá? De ver tudo que eu conquistei. Mas eu também passei por bocados, sabe? Então, assim, foi tudo muito difícil. Não foi nada fácil de chegar e de encontrar tudo pronto, de ter lá um consultório montado. Não, eu ia pra obra e eu virava a noite em obra para poder as coisas ficarem do jeito que eu queria, porque eu não tinha dinheiro para pagar por bons profissionais. Então, eu tinha que contratar profissionais que fizessem um serviço que, ok, eu tinha que estar do lado para estar controlando, porque era aquilo que eu podia fazer, né? Então, assim, sempre fazendo conta com quanto eu precisava ganhar.
tá? E assim, é uma coragem muito grande, tá? Dentro de um universo que para mim era desconhecido. O fato de ser desconhecido tinha vantagem de dizer, ó, vá porque você não sabe mesmo o que é que vai dar, não sabe se vai ser bom. Eu não tinha referência nem de bom nem de ruim para poder me guiar, mas hoje eu vejo isso de outra forma, tá? Eu vejo assim, para mim, se hoje eu me formar, tanto que todo mundo que faz supervisão, mentoria, quem passa pelo meu caminho de profissional, né, que eu trabalho com a formação que vem para mim, que eu tô nesse processo, e que eu converso e que eu olho e digo, gente, eu queria tanto estar começando hoje, porque eu acho que eu ia ter 1 ano, 2 anos assim, pra estar rica, pra estar bem-sucedida, pra estar num outro patamar de vida, né? Então, eu demorei muito tempo pra conquistar alguma coisa, no sentido não só de reconhecimento. O reconhecimento sempre eu busquei fazer meu trabalho muito da melhor forma e sempre fui muito reconhecida por isso, tanto que eu cresci em cima do meu trabalho, tá? Mas assim, de estabilidade. Porque não adianta você ter um trabalho muito bom e você não ter, no final do mês, como pagar suas contas. Não adianta. Isso aí a psicologia por amor, pra mim, é uma ilusão. Tá? Não, a gente faz psicologia porque a gente, sim, se identifica, gosta. A minha história vem de um lugar da psicologia ser uma referência importante emocional pra mim. Mas se não tem, no final do mês, uma forma de eu dizer assim, tô tranquila, posso programar uma viagem, eu posso simplesmente pagar minhas contas com tranquilidade, porque eu demorei muito pra isso. Pra não precisar fazer conta pra pagar conta. Não precisar tirar de um lugar pra botar em outro e atrasar uma conta pra pagar outra, entende? Então, esse caminho é muito doloroso, porque você olha e diz assim, poxa, eu tô fazendo tudo da forma como eu tô fazendo, eu tô tentando, eu tô dando melhor, eu tô estudando, eu não tinha nem fonte de lugar pra estudar, né? Então, eu estudava com coisas... Eu ia no Google e eu olhava livros, às vezes, que não eram tão boas referências e buscava as fontes mais importantes para poder me basear. Então, eu não tinha muito material, né? E eu dizia, eu tô dando tanto e fazendo tanto e eu não consigo, no final do mês, respirar e dizer, não vou me preocupar com pagar uma conta de luz, sabe? Então, isso para mim tinha uma sensação de injustiça muito grande. E por muito tempo eu tive essa sensação de injustiça. Principalmente quando eu comecei a ser muito reconhecida pelo meu trabalho. Que aí eu dizia, não é possível. Tem alguma coisa errada. Tá? Porque eu sou reconhecida, as pessoas querem ser atendidas por mim, mas ainda assim a conta não tá fechando, porque eu não tinha o conforto e aquela folga de dizer, não, é isso aí, o caminho é esse. Então eu demorei um tempo para poder chegar até isso e a avaliação me ajudou. Tá? A avaliação foi, para mim, referência de mudança de patamar financeiro, veio com a avaliação psicológica infantil. Tá? Depois veio a questão de entender e acreditar isso como fundamental para o trabalho que eu sempre fiz, tá? Mas a primeira coisa que a avaliação me deu foi essa capacidade de cobrar mais caro e das pessoas não estarem me pedindo pacote, né? Me perguntando, pedindo desconto, porque a avaliação é a avaliação. Existe algo por trás que embasa, né, o que a gente... O investimento que a gente faz embasa a cobrança que a gente tem, que é de um valor maior do que o de valor de psicoterapia. É um valor que é certo, porque... O paciente de psicoterapia, ele vai num dia, ele vai numa sessão, no mês que vem ele pode simplesmente se dar alta, se dar folga, a avaliação não, tá certo, é ali, são aquelas sessões. Tem uma estrutura já montada, o paciente sabe quando ele contrata o seu serviço, ele sabe quanto ele vai gastar, quantas sessões são, então é mais estável e muito mais rentável. Então, assim, me deu aquela sensação, eu acho que de referência de mudança de vida profissional, quando a avaliação entrou na minha vida, isso começou a aparecer. E aí eu queria pegar um gancho rapidinho, Robert, assim, num contexto de 16 anos atrás, quando você começou, o mercado era como você falou, né? Eram dominados por pessoas muito mais velhas e eram as referências. Hoje o mercado é totalmente diferente. É muito mais agressivo, eu diria. São muitos mais psicólogos se formando a cada semestre. Então, a necessidade, a importância de você ter uma orientação mais cedo para uma carreira que possa acelerar os passos, como você está falando assim, você foi muito na sua experiência, você quebrou a cara algumas vezes para poder conseguir atingir e ganhar esse know-how até conseguir fazer com que toda a sua expertise se tornasse rentável para você. E aí entrou a avaliação psicológica infantil. Eu faço terapia, viu, Lu, há quase mais de 20 anos, né? Também, assim, sou adepto e acho que melhora muito a vida da gente, a forma da gente e o autoconhecimento. E naquela época, eu lembro que existia um estigma dentro da psicologia, a pessoa que ia fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito comum, é muito valorizado. E a avaliação, ela entra também com um papel
muito importante para diagnósticos, para direcionamento e tratamento, desde da primeira infância, em alguns casos, mas não só na primeira infância, né? Ela pode ser utilizada em diversos aspectos. E aí eu queria que você me contasse, essa virada de chave em relação à psicologia infantil, ela aconteceu em que momento da sua vida? Foi quando você voltou para Salvador? Foi ainda lá no interior? Ou foi quando... explica aí um pouquinho para mim. Não, lá em Cruz das Almas, quando eu comecei a fazer o atendimento, né, quando eu comecei a fazer a psicoterapia com outras pessoas, outros profissionais, o que acontece? Eu comecei a entender que tinha alguma coisa que estava faltando. Tinha alguma coisa que estava... eu ficava me perguntando assim, ó, o que faz ser diferente de outros profissionais e de... O que faz, né? E aí eu ficava pensando, tem alguma coisa que tá faltando, tem um buraco aí. E eu comecei a trabalhar com avaliação para o atendimento, que hoje eu chamo de avaliação inicial, né? Que é o paciente chegar e eu fazer uma avaliação breve para entender melhor aquela queixa e não só me basear no que eu estava ouvindo para direcionar as minhas intervenções. Então, eu queria entender mais profundamente aquela queixa, queria olhar para ela de uma forma mais ampliada, mais contextualizada, identificar pontos relevantes para que eu pudesse traçar os alvos terapêuticos e não só me basear no que as pessoas me dizem que elas precisam enquanto acompanhamento ou enquanto processo terapêutico, ou deixar para perceber isso ao longo do caminho, né? Então eu já comecei, né, quando eu estava na clínica, a estruturar um modelo de avaliação, mas era um modelo totalmente informal, não tinha etapa, não tinha estrutura, quase não tinha instrumento. A anamnese eu sempre fiz, né, como entrevista inicial. Tanto que eu trago a minha anamnese lá daquela época e vou adaptando e melhorando e ajustando, mas eu não tinha instrumentos, eu não tinha... O que eu conhecia de teste era muito pouco, tipo quase nada, e testes eram caros, difíceis, complexos, então na faculdade a gente não é preparado para testagem, né? A gente não tem essa, pelo menos na minha época, não sei, hoje em dia talvez a gente tenha avançado um pouco mais, mas eu sei que ainda é uma queixa muito, muito grande, mas na minha época a gente não via nada. Eu via testes projetivos, aqueles testes Rorschach, palográfico, aquelas coisas que eram, né, e que não faziam sentido para a minha prática, que não era o que eu precisava para identificar alguns processos ali na minha relação terapêutica com o paciente. Então, eu comecei a fazer meio que informalmente essa coleta de dados. E aí, eu tinha uma psicopedagoga que trabalhava comigo, e ela tinha recursos estruturados. Ela tinha caixa de areia, ela tinha EOCA, ela tinha umas coisas assim que eu comecei a pegar esses materiais e usar para minha avaliação, adaptar para usar. E aí, eu comecei a ver, opa, tem alguma coisa aqui. E procurar mais sobre isso. A ler, a estudar, a procurar mais. Comecei a fazer avaliação, aprender a fazer avaliação, mas também de uma maneira ainda engateando, até porque naquela época a gente não tinha muito acesso à informação e tal. Então, a minha avaliação não era uma avaliação que eu digo que, se eu fosse minha supervisora hoje, né, Ave Maria. Enfim, eu comecei a fazer a avaliação de uma forma mais simples, informal, mas buscava elementos que faziam sentido e que me norteavam. E aí eu tive um caso que para mim foi uma virada de chave, que foi um dos primeiros casos que eu tive em avaliação, caso mesmo, né? E que, assim, com certeza mudou minha vida totalmente. Porque é um paciente que não chegou para mim, ele não foi para a clínica para mim. Nesse dia, a recepcionista tinha faltado e eu fiquei na recepção. Eu desci para abrir a clínica e fiquei na recepção. E chegou uma mãe não era uma criança, na época ele tinha 15 anos, era um adolescente. Chegou a mãe com esse menino para um acompanhamento com a psicopedagoga. E eles entraram, né, para a sala, a psicopedagoga chegou, eu fui, recebi, era a primeira vez que eles estavam lá, eu fiz a ficha, conversei um pouco, na recepção, então, talvez eles até tenham achado que eu era recepcionista, não sei porque eu estava ali naquele espaço, conversei um pouco e eles entraram para o atendimento com a psicopedagoga. Demorou 10 minutos, a psicopedagoga me chamou, fez, Lu, vem cá. Aí eu entrei na sala, aí ela me apresentou, né, disse que eu era psicóloga, que eu era dona da clínica e que ela entendia que aquele caso ali era um caso mais interessante para que eu olhasse, avaliasse, atendesse. Ela não falou avaliasse, ela falou que você atendesse. E aí eu fiquei na sala, conversei um pouco com a psicopedagoga, a mãe e o menino, e propus que eles voltassem para que a gente fizesse, né, um encaminhamento para psicologia, para psicoterapia, no caso. E fiz uma avaliação. Eu lembro que eu fui para casa e aí eu comecei a ler, a estudar e a buscar, porque eu não sabia o que era, né, o que é que a criança tinha, o que é que a adolescente, era adolescente porque ele tinha 15 anos. Então eu não sabia o que é que ele tinha, apesar de ser um comportamento bem infantilizado, né? Eu não sabia o que ele tinha e a mãe, numa angústia muito grande, né, disse que já tinha procurado vários profissionais e a mãe me disse uma coisa que me marcou muito, que ela disse assim, ela falou na devolutiva, né, e que para mim foi bem marcante, que ela disse assim,
quando eu dei a devolutiva para ela e que eu dei eu fechei um diagnóstico, né? Eu fiz um encaminhamento para outros profissionais, então eu peguei esses documentos, fiz minha avaliação, encaminhei para outros profissionais, peguei tudo, li, estudei e fechei um diagnóstico, e aí eu fui dar esse diagnóstico para ela. E quando acabou, ela fez assim, eu sabia que meu filho tinha alguma coisa quando eu saí da maternidade. Quando eu carreguei meu filho no colo e eu saí da maternidade, eu sabia que ele tinha alguma coisa. E eu demorei 15 anos para descobrir o que era. E eu vou ser grata para você para sempre, chega e me emociona. E até hoje ele me manda mensagem, inclusive, né? Ele hoje tá é adulto já, né? Já fez faculdade. E para ele entrar na faculdade, a gente trabalhou muito tempo para ele entrar na faculdade, porque ele é um aluno de inclusão, é uma pessoa que tem autismo, né? Eu fechei o diagnóstico de autismo, nível de suporte. Hoje é nível de suporte, na época não era, na época era severidade, né? Grau de severidade de sintoma. Hoje ele seria considerado entre 2 e 3, então era um caso, né, bem importante. E que quando chegou para mim com 15 anos e que eu vejo a severidade dos sintomas, a ideia que eu tive foi, se ele fosse diagnosticado há 15 anos atrás, ou há 14, ou há 13, ele não estaria do jeito que ele estava hoje. Isso foi muito doloroso, porque saber que a vida daquela família, né, foi impactada por uma ausência de um diagnóstico e de um tratamento que fizesse sentido, né, que fizesse a diferença na vida dele, isso para mim é muito forte. E talvez daí eu tenha começado a ter essa ideia de treinar profissionais. Por quê? Porque isso é muita falha que a gente tem hoje, né? Técnica mesmo, né? De treinamento, de qualificação. Muita gente não faz avaliação porque tem medo de fazer avaliação. E eu entendo perfeitamente, porque quando a gente não tem recurso, quando a gente não tem estudo, quando a gente não tem orientação, quando a gente tá solta, eu me vejo lá solta, perdida, a gente realmente tem medo. A gente não... Né? Como é que a gente vai seguir com algo que é tão responsável, que muda a vida das pessoas, se a gente não sabe direito como fazer isso ou o que fazer? O que eu trago hoje para as pessoas que passam pela minha vida e convivem comigo é justamente a ideia de que é possível a gente se preparar para isso, a gente se qualificar para isso. Porque qualquer profissional que faz psicologia tem uma base importante para aprender mais sobre avaliação psicológica e poder realizar isso. E assim, hoje, claro, né, que tem profissionais que ainda com qualificação ou com cursos, têm receios por alguns processos da avaliação psicológica, porque tem um estigma muito grande, né, de que é complexo, de que é difícil, de que as pessoas não vão conseguir, de que os profissionais, enfim, e isso leva as pessoas a ficarem sempre com o pé atrás, né, então, mas sempre que eu penso nessa história, sempre que eu penso nessa situação, e que eu penso nesse paciente em especial, que foi quem me fez querer fazer neuropsicologia, eu penso nisso. Eu penso em quantos profissionais ele passou e que se algum deles tivesse dado um diagnóstico no momento certo ou tivesse encaminhado para fazer o que eu fiz, porque eu não sabia dar diagnóstico. Então, o que eu fiz? Eu encaminhei para um monte de gente para poder me dar vários elementos para que eu pudesse pensar, entender, botar a cabeça e nesse processo eu consegui chegar, que é o que a gente chama de fechar os critérios diagnósticos para um quadro de transtorno. E aí, e ainda com a insegurança, e conversei com o neurologista, conversei com o fono, enfim. Mas se ele tivesse tido isso antes, a vida dele com certeza teria sido muito mais fácil e muito melhor, tá? Então, hoje, treinar profissionais e qualificar profissionais vem muito dessa ideia de que as pessoas, elas podem fazer isso, sim. Lógico que não é qualquer pessoa que vai fazer uma avaliação psicodiagnóstica, mas você precisa entender as suas limitações, você precisa entender as suas dificuldades e procurar aprender sobre isso. Gente, qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Qualquer pessoa que tem um quadro de deficiência intelectual, que é o quadro talvez mais limitante, né, da esfera cognitiva, pode aprender qualquer coisa e se desenvolver dentro do universo possível de tentativa e de crescimento e de amadurecimento. Por que nós profissionais não podemos pensar nisso e entender a avaliação psicológica como algo que vai mudar a nossa vida, sim, profissional? Porque a partir do momento que eu comecei a fazer a avaliação psicológica, e não é nem a psicodiagnóstica, tá? A avaliação psicológica inicial, para poder olhar para aquele paciente, entender o que ele tem, entender os alvos terapêuticos e fazer um tratamento adequado. Eu passei a não tratar queixa, eu passei a tratar a demanda, o que é real, o que ele precisa para melhorar. E dentro desse movimento, o que eu vi na minha clínica foi resultado. E se teve uma coisa que me fez crescer, não foi divulgação, não, porque eu não tinha nem internet naquela época. Hoje eu fico vendo assim, gente, vocês têm vitrine? Vocês têm vitrine para as pessoas verem o seu trabalho? Eu não tinha, não. O meu trabalho era visto com um paciente que saía e que dizia, olha, que a mãe dizia, que o paciente dizia e que ficava bem. O meu trabalho era visto dessa forma. E por isso eu cresci.
mas dentro desse lugar mesmo, de entender o que é que o paciente precisa, e não o que é que ele acha, que os pais acham que ele precisa, ou o que é que olhando superficialmente eu posso identificar como pontos, ou o que é que a escola diz. Não. Eu preciso olhar para esse paciente e avaliar ele e entender qual é a causa da queixa, o que é que sustenta essa queixa, quais são os recursos que ele tem para poder trabalhar. Né? Então, duas crianças com o mesmo quadro clínico, eu não trato da mesma forma. Não é o quadro clínico que eu trato, é o indivíduo, e para isso eu preciso avaliar o indivíduo. E hoje trabalhar nessa perspectiva me dá essa ideia de que outros pacientes não vão chegar aos 15 anos com um quadro tão gritante, clássico, clínico, visível de um transtorno como o transtorno do espectro do autismo, no nível que ele tem, sem diagnóstico, sem diagnóstico e sem intervenção adequada. Muito legal. Veja só, amigo, são 16 anos de muita estrada, muita história, histórias como essa que o Lu acabou de falar, e muitos psicólogos, Lu, eles saem da faculdade, até mesmo profissionais que já estão no mercado, continuam com medo, insegurança e, de certa forma, justificam com a falta de conhecimento por conta da própria faculdade. E você, ao longo de sua jornada, você pode relatar aqui que, na verdade, foi a busca por esse conhecimento que te trouxe até aqui. Então, ele te ajudou a você desenvolver novas estratégias, novas formas de fazer. Qual é a dica que você deixa hoje para psicólogos que estão nessa condição de insegurança, de medo, de falta de conhecimento? O que é que eles podem fazer para virar a chave? Façam. Busquem fazer. Eu acabei de sair de uma sessão de mentoria, né? Eu estava fazendo a sessão de mentoria antes de vir para cá. E aí a gente já está no meio e a gente está encerrando a parte técnica. São 3 etapas. E a gente está encerrando a parte técnica. E aí eu sinalizei assim, a minha fala, fechando para vir para cá, foi justamente isso. Eu preciso que vocês façam. Porque é fazendo que a gente vai identificar as dificuldades, que a gente vai entender o que é necessário para que vocês se aperfeiçoem no processo e para que vocês consigam ter uma estrutura sólida, consistente e que dê para a gente uma possibilidade de crescimento, de amadurecimento profissional. Tá? Então, não adianta só comprar uma aula, assistir uma aula e simplesmente entender, ouvir falar de um teste e simplesmente achar que está pronto para fazer uma avaliação psicológica infantil. Para a avaliação psicológica infantil, a gente precisa entender da estrutura, entender das etapas, entender estratégias técnicas, quais são os documentos que a gente pode ter que vão otimizar e vão facilitar o manejo das sessões, o que a gente precisa enquanto desenvolvimento de raciocínio clínico, como fazer um desenvolvimento de raciocínio clínico, né? Na sessão de mentoria hoje a gente trabalhou com raciocínio clínico e aí a gente pegou os resultados dos testes e começou a entender como eles conversam, o que essas contradições nos resultados querem dizer, porque tudo quer dizer alguma coisa pra gente, a gente precisa entender. O raciocínio clínico é isso, é entender o sentido daqueles resultados, né? Como é que eles conversam, como é que eles se complementam, como é que eles se contradizem, por quê? E conseguir chegar a respostas sobre as hipóteses que a gente tem. Mas não adianta a gente comprar um curso, assistir uma aula, ou a gente comprar um teste, né? Se a gente não treina, se a gente não faz, se a gente não se coloca nesse lugar, né? De tentar, de enfrentar as nossas dificuldades e os nossos medos. Lógico que a gente precisa ser responsável, tá? Porque a gente está falando aí de vidas, a gente está falando de pessoas. Tentar treinar pode ser desde um treinamento com pessoas que não sejam pacientes e que a gente queira aprender o uso de um instrumento, treinar as etapas de uma avaliação, e a gente pode fazer com qualquer pessoa, não existe nenhum impedimento ético para isso. As pessoas, minhas supervisandas falam, mas Luciana, isso não é antiético, eu aplicar um teste no meu namorado? Eu falei, gente, vocês não sabem quantos testes meus namorados faziam, porque é que a gente tem para aplicar. A gente vai aprender a ferramenta sim. A gente vai. Lógico que eu não vou usar aqueles dados para nada. Antiético seria se eu fosse pegar aqueles dados e fosse usar para alguma coisa. Não, a gente pode até, né? No caso de namorada, a gente é até bom para a gente ter uma noçãozinha assim, se o negócio pode andar ou não pode desandar. Mas é para a gente aprender a usar as ferramentas, né? Para usar os instrumentos. E aí, quando a gente coloca isso nas etapas da avaliação, a gente está aprendendo sobre as etapas. Quando a gente faz isso com o paciente, eu digo assim, gente, vocês não têm paciente em terapia? Pega esses pacientes e faz assim, uma sessão de terapia. E no final da sessão, treina a avaliação psicológica, sinaliza, porque a gente não pode fazer a avaliação sem dizer que está fazendo a avaliação, tá? Não é ninguém aqui, a gente não vai usar os pacientes como cobaia. Mas vocês sinalizam para eles que vocês querem identificar pontos, que vocês querem avaliar algumas questões e usam os instrumentos dentro das etapas já para vocês verem como funciona, tá? Então, mergulhem nisso, treinem, busquem essas referências, né? Estudem sobre isso
E se for preciso, busquem supervisão, porque ela vai guiar, vai ajudar a direcionar um pouco mais. Então, é um processo que é possível, tá? Dentro da realidade clínica de atendimento, por exemplo. Então, é possível que a gente faça. E, para mim, esse é o principal ponto que as pessoas, elas ficam querendo ouvir, querendo ler, querendo... Qual teste para isso? Qual estratégia para aquilo? E elas não entendem que isso tudo tem que ser pensado, estruturado e colocado em prática para que a gente consiga, sim, aprender sobre isso. Marcelo, eu queria saber agora que você me contasse, assim, muita gente que está ouvindo a gente está vendo também na psicologia infantil, na avaliação psicológica infantil, como uma oportunidade de carreira, né? Seja por reposicionamento ou aquela pessoa que está recém-saída da faculdade. Queria que você me falasse, assim, quais são as oportunidades. Ela vai aprender, você comentou assim, você vai aprender e aplicou para poder direcionar o seu atendimento, a sua intervenção psicológica, isso faz com que o paciente fidelize. Outra coisa que você falou foi vender a psicologia. Me fala um pouco desse mercado, como é que ele está hoje em dia? O mercado de avaliação psicológica é um mercado incrível, tá? Primeiro porque ele não se esgota pelas demandas, né? A gente tem demandas constantes de avaliação psicológica, seja por quadros diagnósticos, seja por uma referência de pacientes em psicoterapia, que precisam de psicoterapia, e por isso eles precisam ser avaliados para que eles tenham direcionamento da psicoterapia em relação à intervenção que é necessária, tá? A gente pode usar a avaliação psicológica para triagem, para rastreio, a gente pode usar em ambientes diversos, em organizações, em escolas, enfim. Então, hoje a avaliação psicológica, ela é crescente, é um mercado, assim, em plena expansão. É um mercado muito carente de profissionais, justamente porque as pessoas, elas acreditam que quando elas saem da faculdade e não estão preparadas para avaliação psicológica infantil, elas simplesmente não fazem avaliação psicológica infantil. Então, eu saí da faculdade, que era o que tinha que me preparar e me qualificar. E por isso, eu não sei sobre avaliação psicológica, então eu não faço. Quer dizer que eu não tenho que fazer avaliação. Inclusive, tem muita gente que acha que para você fazer avaliação psicológica, você tem que ter uma formação adicional. Quando, na verdade, você precisa... Para fazer avaliação, você precisa ser psicólogo, tá? Habilitado, né, como psicólogo, para avaliar, porque entende-se que o curso, a formação em psicologia, ela lhe prepara para fazer a avaliação, sim, daquele paciente, daquele cliente, tá? Lógico que tem habilidades específicas que precisam ser desenvolvidas e que ao longo da sua carreira você tem que buscar esse desenvolvimento de habilidades. Técnicas de entrevista, técnicas e de estratégias, por exemplo, para tipos diferentes de avaliação. Tá? Avaliação de evolução, como é que eu faço? Quais são os parâmetros que eu tenho de referência? Quais são os instrumentos que eu uso? Então, existe a parte técnica que ela é importante, que sim, hoje a gente tem muito mais acesso à informação desse nível, né? Do que pode ser feito em relação à parte técnica. Em relação à formação, a habilitação em psicólogo já lhe dá essa habilitação. Então, o que você precisa é realmente sair desse contexto de não fazer por achar que não consegue fazer e começar a se preparar e treinar e fazer a avaliação psicológica infantil. Então, o que você precisa é somente da habilitação e, claro, você precisa desenvolver habilidades, né, dentro da necessidade de mercado, principalmente se a gente considera o seu mercado, né, o mercado da sua região, o público que você atende, o perfil daquelas pessoas que você atende, porque aí você vai estar direcionando de forma mais específica para poder aprender mais sobre aquele processo, tá? Mas, assim, para você conseguir começar a fazer, você só precisa mesmo desse direcionamento e buscar, e correr, e ir atrás. Então, para qualquer psicólogo infantil que esteja assistindo agora, a gente pode orientar que ele faça a avaliação psicológica infantil, que ele estude sobre, porque é um caminho que... Exatamente. Na verdade, eu costumo dizer que psicoterapia sem avaliação é um tiro no escuro. Tá? Para mim, não existe psicoterapia sem avaliação. Eu acredito na avaliação como norteadora, né, da psicoterapia, porque é nela que você vai identificar alvos terapêuticos ou vai identificar diagnósticos nosológicos ou não nosológicos que vão lhe direcionar para o tipo de intervenção que aquele paciente precisa. Tá? Então, para mim, essa relação ela é uma relação necessária. Tá? Mas, claro que o profissional ele pode atuar em psicoterapia sem fazer avaliação, é uma escolha dele. A questão é, qual é o ganho que você tem nisso? Eu não consigo ver nenhum. Tá? Você economiza tempo, você economiza... Por quê? Porque se você vai fazer uma avaliação, uma psicoterapia, entendendo o que aquele paciente precisa, entendendo os alvos terapêuticos, ou tratando, por exemplo, um diagnóstico, você tem uma referência de instrumentos que você vai usar, intervenções que você vai fazer, técnicas específicas, e aquilo ali, com certeza, vai lhe dar um resultado de uma forma muito mais rápida e eficaz.
tá? Do que você ficar tentando, né? E à medida em que o paciente for avançando, você nem sabe o que é resultado do seu trabalho. Ou porque o paciente pode estar crescendo, se desenvolvendo e naturalmente ele está melhorando algum aspecto. Ou alguma coisa do ambiente está interferindo naquela melhora, que não é o seu trabalho. Tá? Então, quando você avalia o paciente, você consegue ter essa condição de ter esses alvos terapêuticos mais descritos, mais discriminados e conseguir trabalhar em cima deles, né? Tendo, claro, um resultado muito melhor. Tem um termo que se usa muito, que é assim, a psicologia baseada em evidência. Então, assim, quando eu escuto você falar, e para mim faz todo sentido, se a pessoa ela não traz uma avaliação para a sua clínica, para poder fazer esse plano de intervenção terapêutica, esse direcionamento que se traz, a sensação que eu tenho é que é uma intervenção empírica. Ela pode até ter ali o diploma dele, mas vai ser uma empírica, tentativa e erro, exato, que vai dar certo, mas que os atalhos eles chegam a partir do momento em que você traça um plano de intervenção baseado em uma análise mais criteriosa e vai seguindo. E aí, Lu, você traz para a gente também aquela questão que você falou, né? Pratique, porque acho que você deve ter sentido essa insegurança lá no início, foi atrás de livro. Hoje em dia você acha em internet, né? Em Facebook, Facebook não, mas Google, você acha os artigos Entregou a idade, entregou a idade. Você acha os artigos científicos com muito mais facilidade. Antes você tinha que ir para a biblioteca. Então, assim, estudar vai lhe dar conhecimento. A segurança, como é que você conseguiu desenvolver e qual a dica você tem para poder desenvolver essa segurança com mais rapidez e conseguir ir para a prática disso, de ter mais firmeza ali na hora de dar o diagnóstico, de aplicar os testes? Na minha época, eu não tinha muito como desenvolver essa segurança, né? Porque eu não tinha nada, nem ninguém, era solto, perdida no mundo. Eu me sentia literalmente sozinha. Hoje, o que eu vejo, o que eu tenho de retorno no trabalho que eu faço é justamente de ver profissionais mais seguras, porque tem alguém de referência para poder ensinar, entende? Então, e aí eu acho que é bem interessante, porque eu vejo muita gente da área de avaliação psicológica sem querer ensinar, justamente para continuar com o mercado fechado, restrito, nadando de braçada, sem ter concorrência. E isso, para mim, é desumano, não é nem absurdo, é desumano, tá? Porque, primeiro, gente, o mercado está aí, uma demanda tão grande, uma carência tão grande. A gente está falando de algo que é tão humano. A gente está falando de gente, a gente não está falando, né, não é uma troca de dinheiro por um produto em si. A gente está falando de gente. A gente está falando do estado emocional, do estado mental, do quadro clínico de pessoas. E quando a gente olha para os profissionais que se recusam a compartilhar, digamos assim, instrumentos, não instrumentos em si, testes, por exemplo, não podem ser compartilhados, mas que teste usar, né? É uma coisa para mim que é tão intrigante, como as pessoas não falam, muitas vezes eu vejo aulas, cursos ou profissionais falando na internet, e elas falam sobre a técnica, mas elas não falam o instrumento que usam, como se isso fosse gerar aquela ideia de eu tenho um conteúdo, mas você precisa de mim para fazer a avaliação. Não compartilha o conhecimento. Não compartilha o conhecimento, exatamente. E aí eu fico pensando, gente, mas não faz sentido isso, né? Porque quando a gente tem mais profissionais que fazem e que sabem fazer e que a gente pode trocar e que a gente pode aprender, todo mundo ganha com isso, né? Porque é um mercado que não se esgota. Então só se esgota para quem é incompetente. Quem é incompetente precisa disso, da ignorância dos outros para poder se manter num lugar. Mas se você tem um nível de competência, você vai conseguir ali multiplicar aquele processo. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas fazendo mentoria, que na minha época eu nunca soube o que era mentoria, vim aprender fazendo, né? Sendo mentora, que eu fiz o que é mentoria? E fui estudar e falei, eu quero ser isso. E aí eu comecei a aprender sobre ser mentora, estudei para isso e hoje eu sou mentora. Então, supervisão, curso, né? Então, quando eu vejo que eu consigo trazer isso para as pessoas dentro de um lugar fácil, acessível, possível, de dizer, você pode fazer avaliação. E muitas vezes sou eu quem falo para as pessoas que elas sabem fazer avaliação. Quando as pessoas trazem para mim laudos, né, e para discutir raciocínio clínico, eu digo assim, você tá querendo, eu quero saber, você já tá aí. Você não precisa de mim para nada. Isso daí, tudo que você me trouxe é avaliação psicológica infantil. Você fez tudo, você chegou na conclusão. Aí, geralmente, é insegurança. E tá muito atrelada da diagnóstico também, né? E eu digo, mas não tem por que ter segurança. Vamos lá, o que a gente precisa para dar um diagnóstico? Aí eu faço o beabá dos cursos, né? Eu volto pro curso, me ensino da sala de aula, volto. Precisa disso? Pronto.
Você tem isso, você chegou a esses pontos, você conseguiu fazer isso, você identificou esses... Então, essa conclusão aqui é uma consequência do processo. Você fez tudo. Você não precisa me pagar para nada. Você tá aqui me pagando, jogando seu dinheiro fora, só para lhe dizer o que você fez tá certo. Então, muitas vezes, o que as pessoas precisam é disso. E que, claro, hoje está muito mais fácil, porque hoje tem profissionais aí que fazem supervisão, que dão cursos, que dão aulas e que conseguem estar mais próximos, né? A questão só é a disponibilidade, que eu ainda vejo muito pouco. Eu vejo poucos profissionais disponíveis para troca. E talvez por isso, né, as pessoas elas tenham comigo essa relação. Eu costumo dizer, eu digo, gente, parece que as pessoas são íntimas, né? Pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, de repente começam a falar comigo no Instagram, no WhatsApp, e criam uma relação, um vínculo de estar ali trocando e de repente parece que a gente tem uma relação de intimidade, porque é justamente isso, é você se sentir acolhido, se sentir ouvido e ter alguém que lhe diga, tá massa, isso tá certo, não vá por aí não. Uma troca que pra mim faz todo sentido. E que é legal, sabe por quê, Lu? Eu acho assim, a partir do momento que a pessoa está entrando num novo universo, é natural que ela se sinta insegura em determinados aspectos. E precisa, às vezes, disso. É de uma pessoa que tem toda uma experiência chegar para ela e falar assim, ó, você tá bem? Você consegue? Você vai? Pode ir aqui que você... Então, esse nível de orientação, às vezes, ele se faz muito, muito importante. E legal, Lu, é que a educação, na verdade, ela vem desde a sua origem, né? Você já iniciou nesse processo de educação e ela continua como se fosse propósito de sua vida, né? E a gente acompanha você nas redes sociais, então diariamente você compartilha ali parte de sua vida e muito conteúdo de forma gratuita, eventos gratuitos. Como é que você se sente hoje ajudar tantas pessoas a chegarem onde estão chegando com as suas mentorias, com seus cursos? Então as pessoas estão chegando onde você queria colocá-las ao seu lado. Como é que você se sente? Você dorme? Como é que você fica? Para mim, esse é o objetivo. Para mim, a sensação é tão confortável e comum, é um lugar muito comum para mim, que é uma sensação de ok, é isso aí. O problema é quando as pessoas não chegam, tá? Que aí eu fico, não, peraí, tem alguma coisa, o que tá faltando para aquela pessoa que tem um potencial, que sabe disso, que tem a técnica, o que tá faltando para aquela... Então, o que me mobiliza mais hoje é quando eu vejo um profissional que não avança, tá? Que tem algumas limitações e que não dá conta disso, não entende ou não, né, ou não deixa, não trabalha aquilo ali para não avançar. Aí eu me preocupo mais, aquilo me mobiliza muito mais do que quem chega, porque quem chega para mim é tão óbvio que a pessoa vai chegar ali. Porque, gente, não tem muito segredo, né? É só você se dedicar, é só você estudar, é só você buscar, trocar, treinar. Não tem segredo, você vai chegar. Eu não tenho um nível intelectual superior, não. Muito pelo contrário, eu tenho TDAH, isso é péssimo. Isso pra mim, se eu for olhar quanto o TDAH atrasou minha vida, né, ao longo de todo esse tempo, principalmente profissional. Então, assim, eu não sou referência de intelecto e de cognição, não, né? Eu sou uma pessoa que tem uma vida muito simples e comum, como a maioria das pessoas. As pessoas falam comigo e contam as coisas, eu falo, gente, eu passei por coisa tão pior, né? Como se fosse aquela coisa de estar falando com uma pessoa que nunca viveu. Não, eu vivi tudo isso e mais até se duvidar, porque eu meti as caras e quando mete as caras se estupia mais, né? Então, tem esse movimento de enxergar nelas e quando elas chegam lá eu falo, ok, pronto, é aqui que tinha que ir mesmo. É aqui que tinha que chegar mesmo. Não tem outro lugar para chegar. É isso aí. Quando não chega, aí eu fico, não, peraí, o que é que tá faltando? E é engraçado que muitas vezes eu pego e abraço mesmo essas pessoas, né? Eu digo, não, peraí, vai lá no meu privado, vamos falar e tal. E faço todo um movimento de tentar ajudar de uma forma muito mais próxima, porque eu sei que são pontos que podem ser virados, que podem ser corrigidos, que podem ser ajustados, né? E saber que a pessoa não chega lá por qualquer questão que não seja algo, né, macro, me deixa frustrada. Você falou duas coisas. Diga, Você falou duas coisas que me chamou a atenção. Assim, primeiro, pelos números, Roberto, que a gente pegou, são mais de 1.000 psicólogos, né, que você conseguiu desenvolver na avaliação psicológica infantil ao longo da carreira, né? E você trouxe aí nas suas falas algumas coisas que para mim são novidades, que eu não sou psicólogo, então assim, você falou de ferramentas poderosas para utilização e de testes. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho mais do contexto técnico deles e de como você ajuda essas pessoas a desenvolverem essas ferramentas e os testes. Porque teste, o povo acha que é bicho de 7 cabeças, né? E eu sempre digo isso, gente, teste não é bicho de 7 cabeças. Testes são instrumentos que são padronizados, que têm estudos por trás e que vão ajudar a gente a identificar pontos que a gente às vezes levaria,
meses para conseguir perceber e ter consistência de que aquele ponto significa tal processo, né, dentro de um lugar de interpretação. Então, assim, o teste ele de uma forma muito rápida, de uma forma muito confiável, porque tem muita gente que estudou para aquilo ali, né, traz para a gente uma referência mais objetiva daquele traço, daquele construto, daquele processo. Então, faz com que a gente consiga olhar para aquilo ali e entender, né, otimizando todos os nossos processos e recursos dentro de uma avaliação psicológica infantil. Então, quando as pessoas dizem, eu não uso teste, pode não usar teste, eu não quero usar teste, eu falo, tá, mas por que mesmo? Porque para mim é só medo da aplicação, correção e interpretação, ponto. Porque não tem outro motivo para uma pessoa não usar um teste ou não usar um instrumento que vai ser tão bem qualificado a ponto de otimizar o seu trabalho, né? De facilitar o seu trabalho. Não tem outra justificativa. Então, a questão mesmo é porque é construído algo em cima dos testes que diz assim, que você vai errar de aplicar ou de corrigir o teste e aquele resultado vai dar um resultado errado do que a pessoa tem e você vai errar um diagnóstico. Então, para mim, a ideia, o medo do teste é o medo de que o teste faça você errar na avaliação psicológica infantil. Não tem como. Porque se por um acaso um teste, hoje na mentoria a gente estava discutindo até isso, né? Se um teste der um resultado que diz assim, esse construto, ele não tem... Dois testes que avaliam o mesmo construto, e eles têm informações que não convergem, tá? Que não conversam, que mostram pontos distintos e pontos contraditórios, tá? Isso tem um significado. E mesmo que você tenha errado na aplicação do teste, tem como você identificar isso no seu raciocínio clínico, porque todos os outros dados vão ter um direcionamento e aquele teste ali vai ter um direcionamento que vai ser equivocado, vai ser diferente, distante e contraditório. Aí você vai fazer uma reavaliação do uso do instrumento. Talvez você realmente tenha errado alguma coisa e aí você volta para o manual, porque no manual tem tudo, tem o que a gente fala no teste, que é a consigna, tá lá escrito no manual, letra por letra. Tá? Como você corrige, o que pontua, qual a tabela que você olha para poder fazer a correção. E a interpretação tem tudo no manual. Então você volta para o manual, você estuda aquilo ali, né? Ou você vai entender o quê? Que aquele teste foi um teste que não estava apropriado para o seu público. Dentro disso, você não vai usar aquele resultado, ou você vai aplicar um outro instrumento apropriado para o seu público para conseguir, né, essa fidedignidade. Então, assim, mesmo que o teste, né, tenha algum tipo de erro humano e que comprometa o resultado do teste, você vai identificar isso quando você for fazer o raciocínio clínico. Pronto. Então, a questão mesmo claro, conhecer, estudar e praticar para isso te dar uma qualificação, né? E principalmente para fazer com que você tenha essa expertise de uso que vai ajudar aí tanto no uso do material quanto também no raciocínio clínico que vem dele, né? Dos dados que ele te dá. Muito legal, Lu. Inclusive, esse bicho-papão todo, você acabou de falar agora num evento recente, eu vou até citar aqui uma palavra que eu tenho certeza que quem está em casa vai lembrar. Os entendedores entenderão. Queridinhos. Você falou recentemente sobre os queridinhos e são os testes psicológicos que você mais utiliza nas suas avaliações. Então eu queria que você falasse um pouquinho por que eles são seus queridinhos, quais são os achados que você consegue identificar com ele, que te trazem os resultados tão eficazes que você ensinou recentemente para as pessoas. A gente apelidou de queridinhos, né? Viraram os meus queridinhos. Na verdade, já eram meus queridinhos e agora viraram conhecidos, públicos os meus queridinhos. Quando eu comecei a fazer avaliação psicológica, os testes fizeram muita diferença, né? Justamente porque o que eu demorava muito tempo para perceber, eu aplicava instrumentos e eu conseguia ver de forma muito clara, muito objetiva e muito rápida. Então, eu incorporei esses instrumentos muito cedo na minha prática, e à medida em que eu ia usando os testes, eu ficava cada vez mais apaixonada por eles, porque eu dizia, gente, isso é incrível, é bruxaria isso daqui. E porque, olha, o resultado realmente, e eu, claro, né, no início, principalmente no início, eu precisava confirmar as informações, porque eu não confiava, né, naquela época, inclusive, os testes, eles não eram muito usados, não eram muito divulgados, e para você aprender um teste, eu tinha que comprar, treinar, e eu treinava e aprendia, via, não, isso tá difícil, tal, eu não tinha referência de quem procurar para me ajudar, não existia curso, nunca pensei em fazer curso, e, claro, na minha especialização em neuro, eu consegui aprender mais e ter muito mais segurança em relação ao uso desses instrumentos
e me direcionar para eles, né? Para entender que eles eram um ponto importante da avaliação. Eles não eram um detalhe da avaliação. Eles eram um foco dentro da avaliação que fazia toda a diferença para o processo. Inclusive, em relação às etapas do processo. Né? Otimizar essas etapas e me dar dados confiáveis para eu fechar um diagnóstico ou para fazer uma avaliação com segurança. Então, eu adoro usar testes, né? São instrumentos que, para mim, são extremamente importantes para avaliação, fazem muita diferença. O grau de confiabilidade que eles passam não é só nos resultados, mas quando você dá uma devolutiva e você mostra os resultados dos instrumentos e dos testes, principalmente, você percebe, né, naquela família um outro olhar para o seu trabalho. Existe uma validação muito maior, porque existe todo um respaldo técnico e científico por trás daquilo ali que você está dizendo. Porque senão qualquer pessoa falaria sobre o que acha que o outro tem, num processo mais interpretativo do que qualquer outra coisa, né? E os testes, eles têm uma objetividade que traz essa segurança e essa confiabilidade. E quando você passa isso na devolutiva, claro que isso é absorvido e é sentido também pela família, né? Então, os meus queridinhos fizeram toda a diferença e, com certeza, né, é uma das coisas que eu bato, assim, no ensino de profissionais, é usar testes e usar instrumentos que são... que tem propriedades boas, né, qualificadas, para que você consiga coletar dados com segurança. Muito legal, Lu. Danilo estava falando mais cedo sobre a terapia que ele faz até hoje. Eu já levei também meu filho para fazer terapia, eu nunca fiz, mas eu já levei meu filho para fazer terapia, e quando ele chegava no consultório, eu via aqueles brinquedinhos, e aí ficava brinquedos durante a terapia, e são os recursos terapêuticos, né, Lu? Então fala um pouquinho sobre a importância desses brinquedinhos que era para mim, que são extremamente importantes no processo de avaliação. Quando a gente fala de criança, se a gente for parar para pensar numa avaliação com baterias formais de testes, a gente vai estar negligenciando uma necessidade, tanto da vinculação com a criança, quanto também da coleta de dados da criança, que é o fato dela estar motivada, dela estar engajada e dela trazer, né, com espontaneidade, com clareza, aspectos importantes do seu funcionamento. Porque a avaliação psicológica infantil é coleta de dados, tá? Os testes, eles são boas referências para coleta de dados? Claro que são. Mas com as crianças, a gente precisa de outros processos, tá? E de outras dinâmicas para a gente conseguir essa coleta de dados, porque a criança, muitas crianças, inclusive, elas têm um padrão de comunicação em que elas não conseguem verbalizar determinados processos e aspectos importantes. Então, quando a gente usa recursos, a gente está trabalhando com elementos e com materiais que são extremamente importantes para que, com a criança, a gente consiga coletar esses dados. Inclusive, eu digo que não existe avaliação psicológica sem recursos, né? Porque a gente precisa confrontar as informações que a gente vê nos instrumentos formais de testagem com aquilo que a gente observa quando a criança ela brinca com determinados materiais. Esses materiais, eles não são materiais livres, soltos, né? Enfim, sem nenhum propósito. Para ser recurso terapêutico, ele precisa ter o objetivo, né, em consonância com o seu objetivo naquela sessão. Então, não é você pegar lá um brinquedo aleatório e dar para a criança. Lógico que existe uma sessão, né, que é uma sessão com uso de recursos livres, em que você vai trazer materiais ou recursos aleatórios, mas o objetivo é identificar naquele manuseio da criança, na escolha, no manuseio, né, no tipo de interação que ela faz, você identificar processos importantes para a avaliação. Tá? Mas ainda assim, os materiais usados, eles são escolhidos e eles precisam ter, né, para ser recurso terapêutico, ele precisa ter um objetivo que seja, traga uma referência do seu objetivo na avaliação, tá? Que fale sobre o seu objetivo daquela sessão. E os brinquedos, eles vão trazer para o universo infantil uma possibilidade muito maior de acesso aos seus conteúdos, né? Porque através da brincadeira a criança vai expressar o que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer. A queixa muitas vezes vem expressa naquele momento lúdico, tá? Ela vai se relacionar com você e a partir dessa relação você vai conseguir fazer uma avaliação, porque sem vinculação você não avalia a criança. Então, eles são fundamentais. Primeira sessão que eu faço de avaliação psicológica infantil com a criança, eu uso o recurso. E nas sessões de testagem, eu sempre tento mesclar a testagem com os recursos, tá? Porque isso vai fazer com que a gente consiga trazer para a criança muito mais motivação e engajamento naquela sessão. Voltando um pouquinho para o teste, eu sei que você tem um produto que chama Descomplicando os Testes Psicológico Infantil. E eu queria que você me falasse um pouco mais dele, já que muita gente tem medo de entender os testes e você faz essa proposta aí de descomplicá-los, né? De torná-los mais tranquilos, ainda mais sabendo que você tem os seus queridinhos, que já é ali um direcionamento para aquilo que realmente fez sentido na sua carreira. Exato. É justamente por entender a importância dos testes para a avaliação
que eu proponho, desde o início da minha formação de profissionais, eu proponho que as pessoas usem os instrumentos de testagem, que aprendam e usem. E o Descomplicando, ele veio assim, meio que nessa tentativa mesmo. Ó, gente, eu vou ensinar aqui a aplicação, correção e interpretação do teste. Lógico que isso vem dentro de um conjunto na avaliação psicológica infantil, né? De um contexto, de um conjunto. Mas se você não sabe as ferramentas, você não vai saber, dentro do contexto, usar as ferramentas. Então, o que a gente pensa com o Descomplicando? Justamente ensinar sobre testes. É um curso de testagem. É um curso que vai trazer instrumentos que são geralmente os que eu uso, que eu sei que me dão bons resultados dentro do meu público, né, e do mercado que eu trabalho, e a partir desse uso, de ensinar o uso, a correção e a interpretação, tá buscando que você aumente aí o repertório, né, que o profissional aumente esse repertório, consiga tirar um pouquinho os bloqueios que tem com o uso de determinados instrumentos, aprenda a usar determinados instrumentos que são, para mim, chave, referência, e a partir daí tenham mais qualidade na sua avaliação psicológica infantil. E além de ensinar os testes, você também leva estudo de caso, é isso? Para que assim, ele possa entender. Porque ensinar teste por ensinar teste, né? Qualquer coisa era você ler o manual. Tem testes que são testes mais simples, que você pode ler o manual e tem lá aplicação, correção e interpretação. Não é esse o objetivo, tá? Tanto com os testes simples quanto os mais complexos, porque os simples, eles também têm boas referências e às vezes têm baterias importantíssimas, principalmente de alguns transtornos que são clássicos, né? Do consultório. Então, independente do teste, a ideia é que você aprenda sobre o instrumento, que você se familiarize com ele, né, aprenda a usar o instrumento, né, usar a aplicação, correção e interpretação, e que você veja o uso dentro da prática clínica para você entender como funciona aquele instrumento. Tá? Então, vai muito mais do que a ideia de dizer para você como são esses 3 pontos, processos do uso do teste. Trazer como uma ferramenta importante para o contexto de avaliação. E aí, por isso, eu trago o teste dentro de um caso clínico, tá? E, principalmente, construindo um raciocínio clínico com o uso daquele material, que é a maior dificuldade dos profissionais. Aliás, 2 grandes dificuldades. Escolha de instrumento e o desenvolvimento do raciocínio clínico para chegar numa conclusão. Então, eu tento trazer isso no Descomplicando, né? A partir dos materiais, né? Que a gente vai estar apresentando e vai estar disponibilizando lá para eles. Muito legal, Lu. Vamos falar sobre marcos do desenvolvimento infantil. Eu assisti algumas aulas suas e achei super legal, quer dizer, eu comecei a entender um pouquinho, claro que não avaliando os testes, mas assim, eu comecei a entender um pouquinho o comportamento da criança de acordo com os marcos de desenvolvimento infantil. E eu percebi também que você levou para a sua vida pessoal o seu lado profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho, por favor, a importância do marco de desenvolvimento infantil dentro da sua própria vida enquanto mãe. Na verdade, assim, a avaliação dos marcos é fundamental para a avaliação psicológica infantil. Para a criança de 0 a 3 anos é fundamental, a gente tem que avaliar realmente, né? Não é uma opção. De 3 a 6 anos, depende da queixa e do contexto e tudo mais, do seu objetivo de avaliação, né? Dentro da clínica infantil. E, de uma forma geral, tem vários transtornos em que você precisa identificar marcos do desenvolvimento para conseguir fechar, por exemplo, critérios diagnósticos. Então, é importante aprender e estudar e saber, né, identificar marcos do desenvolvimento para avaliação psicológica infantil. Fatores de risco e tudo mais. E quando eu fui mãe, né, incrivelmente, eu tomei um susto, né, com o nascimento do meu filho. Meu filho nasceu com um Apgar muito baixo, porque ele entrou em sofrimento fetal. E quando ele nasceu, por ter um Apgar baixo, ele não teve oxigenação no cérebro, ele precisou ficar internado. E esse era um fator de risco importante para o desenvolvimento dos marcos, para o atraso em marcos do desenvolvimento infantil, né? E isso mexeu muito comigo, porque sabe aquilo que você diz assim, não, eu não vou viver isso, porque eu vejo isso o tempo todo e lido com isso o tempo todo, de repente está na sua casa e você no outro lugar. Porque eu tive que começar a lidar com profissionais do outro lado, do lado mãe, né, ouvindo e entregando literalmente Alexandre para que ele pudesse ser avaliado e para que isso pudesse fazer todo um sentido de uma construção clínica que me ajudasse no desenvolvimento dele. Então, para o meu filho em especial, que teve um fator de risco muito significativo, a avaliação dos marcos do desenvolvimento aconteceu com esse propósito, né, de identificar um potencial de desenvolvimento de transtorno, enfim, ou atrasos que seriam relevantes, né, e viver isso no lugar de mãe foi bem desafiador, né. Primeiro, a gente nunca está preparado para isso. A maternidade em si, ela trouxe para mim um outro olhar sobre a infância. Tudo que eu tinha estudado a vida inteira e tinha vivido com os meus pacientes, né, viver isso na prática coloca a gente num lugar muito diferente, não é a mesma coisa, né, da gente atender antes de ser mãe e da gente atender depois de ser mãe.
E principalmente numa situação dessa, em que eu estava num lugar muito vulnerável, tá? E aí eu precisei, sim, né, e que bom que o meu conhecimento técnico e profissional me levou para um lugar diferenciado de conseguir, desde cedo, buscar o que meu filho precisava, e não só em relação à avaliação, mas de intervenções, e que hoje ele conseguiu, a gente fechou com 1 ano, né, geralmente a gente espera uns 2 anos para poder fechar, que a criança está bem, que está com desenvolvimento típico, mas com 1 ano a gente já conseguiu fechar isso, e hoje ele está aí, né, com um desenvolvimento muito lindo. E aí a Alexandra acabou servindo, né, para cobaia, porque na mentoria eu acabei sendo a paciente, né? Geralmente nos meus cursos, eu sempre gosto de trazer exemplos, né? E fazer estudos de casos para que as pessoas vejam na prática como funcionam as etapas da avaliação. E na mentoria eu fui a paciente, né? E aí as minhas mentorandas, elas estão, a gente está ainda, né? Porque não terminou o processo de avaliação, está avaliando a Alexandre. Então as etapas, aí fizeram a entrevista comigo, as etapas de observação, de testagem, tá muito legal. E eu nesse outro lugar sou bem chata, tá? Eu sou a mãe mesmo, eu não sou, dali eu não sou a mentora não, eu ainda brinco com as meninas sobre isso. E assim, elas aprendem com o caso de Alexandre, né? E é muito bom saber que o que eu vivi, que foi tão doloroso, hoje serve para ensinar as pessoas e também para servir como referência da necessidade, da importância da avaliação precoce, da intervenção precoce, né? Porque se meu filho hoje está com um desenvolvimento tão lindo e tão dentro do esperado, é porque a gente teve esse investimento lá no início. Primeiro a gente sabia o que fazer e depois a gente fez. E aí hoje isso fez toda a diferença, porque hoje... E eu ouvi isso num curso, eu contei sobre... A primeira vez que eu contei sobre isso, né, num curso, foi bem interessante, porque antes de começar o curso, falando sobre alguma coisa, e aí citei a questão de Alexandre, e aí uma psicóloga depois veio falar comigo, ela começou a falar, ela abriu e falou do filho dela e tal, mas ela não, talvez aquilo tenha mobilizado tanto, e eu senti até isso. E depois, quando acabou a aula, ela veio falar comigo no privado, e contar a história dela, né, com mais riqueza de detalhes, e sinalizar que ela tinha vivido também, a filha dela tinha tido um problema no nascimento e enfim, que ela não soube identificar isso, ela não soube como aquilo poderia repercutir, aí ela não começou, nem fez a avaliação necessária, fez uma avaliação, mas que não foi suficiente para identificar alguns processos e nem fez a intervenção precoce. E como isso impactou no desenvolvimento da criança. E ela dizendo assim, eu só queria ter assistido sua aula no dia que minha filha nasceu, porque teria sido muito diferente, né? Talvez ela tivesse o desfecho que a Alexandre teve. E é uma pena, infelizmente, que a gente não tenha, né, que ela não tenha tido essa oportunidade, mas que bom que hoje ela consegue ter esse olhar e ela consegue não só, com certeza, né, ajudar a filha dela, mas também trabalhar com outras pessoas. E eu disse a ela, eu falei, talvez o seu propósito esteja aí, né, de hoje no seu atendimento fazer a diferença na vida dessas outras pessoas que talvez também não fossem ter a informação e o tratamento adequado para os seus casos. E, enfim, foi uma coisa também que foi muito, muito importante no meu processo. E quantas vidas não foram mudadas, não foram transformadas por conta dessa intervenção de uma qualificação de profissionais, né, nesse sentido. Com certeza. Então, acho que realmente você tem um papel muito importante nesse processo aí de educar novos profissionais para que cheguem no mercado preparados. E é uma mulher que se disponibiliza, mão na massa, porque ela aplicava para se desenvolver segurança, né? Aplicava nos namorados e agora ela se disponibiliza, ela e o filho, para poder desenvolver a segurança. Você deve ter botado pai, mãe, todo mundo já. Todo mundo, Ave Maria, todo mundo cai no reggae. Para poder desenvolver a segurança das alunas, ela tá lá no meio também. Ela e Alexandre, já trabalhando, menino. Exatamente, é exatamente isso. Ô, Lu, você falou das etapas da avaliação. Então, assim, não é só teste? Não. Tem mais coisa aí? A avaliação psicológica tem muitas etapas. Como é isso? Explica. Existe uma estrutura, né? É um serviço. É um serviço que tem uma estrutura. Essa estrutura, ela não é fixa, ela não é inflexível, tá? Mas eu digo assim, gente, quanto mais planejamento e organização a gente tiver, mais fácil vai ser a coleta de dados e você conseguir pensar nesses dados para chegar no resultado final com segurança. Então, eu sou a pessoa dos protocolos, de seguir direitinho as etapas, né? Dentro desse lugar, de considerar as particularidades de cada um, mas já ter algo mais elaborado e sistematizado para facilitar a nossa prática. Então, existem etapas que são necessárias e existem etapas que podem ser feitas e desenvolvidas para otimizar, para facilitar os processos, tá? A estrutura é uma estrutura de coleta de dados com entrevista,
E a coleta de dados com materiais, com instrumentos, pode ser usado em instrumentos diversos, questionários, escalas, testes, recursos, tá? Então, tem uma análise de documentos, também é uma forma de coletar dados. Então, pegar relatórios, laudos de outros profissionais, é uma forma da gente coletar dados. E aí, a gente vai pensar nesses dados e a gente faz uma devolutiva, tá? Então, essa é a estrutura mais de base da avaliação psicológica infantil. Dentro disso, a gente tem subetapas, né, que vão ser, que aí o profissional ele tem autonomia de como ele vai direcionar essas subetapas ou de como ele vai construir isso. Eu trago um modelo, que é o meu modelo, porque deu certo comigo. Então, funcionou comigo, então nas minhas aulas eu trago isso, não só o modelo, como os instrumentos que eu uso. Né, os roteiros que eu criei ao longo da minha prática, os instrumentos que eu costumo usar. Então, eu compartilho muito do que é a minha prática real. Tanto que eu tenho cursos em que eu mostro cada uma das etapas da avaliação. Eu fazendo as etapas, eu atendendo o paciente, que não é um paciente real, né, pelas questões éticas, mas eu fazendo as etapas da avaliação psicológica infantil para as pessoas verem como funciona a aplicação de um teste, né, como é que a gente pode integrar depois. Cada uma das etapas cada uma dessas etapas traz dados que a gente precisa integrar e pensar. Como é que a gente constrói esse raciocínio clínico depois juntos. Então, é muito nesse sentido de me mostrar fazendo da minha forma de fazer. É a melhor forma? É a minha forma. Para mim é a melhor. Pode não ser para as pessoas que estão ali, né, assistindo ou aprendendo, e elas adequam em algumas coisas, mas de forma geral, geralmente as pessoas reproduzem isso. E tem dado certo, né? Então eu tenho gostado de poder compartilhar isso e das pessoas estarem aceitando isso dessa forma, entendendo que é uma forma legal, que funciona e replicando isso nas suas práticas clínicas. A mulher que já tem os queridinhos, né? Que são os testes preferidos que toda a experiência dela trouxe. Lógico que ela vai ter as etapas queridinhas também, né? Quais seriam essas etapas assim que você julga na sua metodologia prioritárias? Você consegue enumerar pra gente elas? Na verdade, eu sempre organizo em formato de sessões, tá? Eu faço primeiro as sessões sem a criança, então as primeiras sessões elas sempre são com os pais, com a escola, para coletar dados do contexto do ambiente, tá? Depois eu entro com as sessões com a criança, e aí a primeira sessão que eu faço é de uso de recurso, para vincular, para interagir com aquele material, para trazer o material para o lugar de espontaneidade de uso, da criança tá me mostrando as preferências, tá? As resistências. Depois disso, eu entro com a avaliação mais formal e eu norteio a minha avaliação em 5 áreas importantes que eu entendo que fazem toda a diferença para qualquer avaliação, da inicial à psicodiagnóstica, tá? A avaliação de evolução, o que quer que seja. Que é a avaliação da cognição, do comportamento, da estrutura emocional, das habilidades sociais e do sistema familiar. Então, a minha estrutura contempla essas 5 áreas, dentro desse manejo aí nas sessões, né? Então eu trago nos cursos, eu trago meio que a forma como eu faço, como é que eu disponibilizo em cada uma das etapas os instrumentos, como é que eu uso esses instrumentos, quem são as pessoas que participam das sessões, como é que isso funciona, e vou ajustando isso para cada realidade clínica, tá? Então eu trago casos, dentro desses casos, né, eu mostro essa estrutura e trago também a possibilidade de ajuste para outras estruturas dentro das demandas dos profissionais. Legal, Lu. Então, só para entender um pouco melhor sobre essa jornada de aprendizagem com você, eu saio da faculdade inseguro, com medo e pouquíssimo conhecimento em relação a testes psicológicos. Aí eu faço Descomplicando os Testes na Avaliação Psicológica Infantil. Pronto. Depois daí, quais as próximas etapas? Eu entro, pelo que eu entendi aqui, a gente avança um pouco mais nos processos de avaliação psicológica infantil. Então você tem uma outra jornada, tem um outro caminho? Hoje o meu curso que traz essa referência de aprendizado de etapas, né, de estrutura, do que é primeiro, o que é depois, como é que a gente pensa nesses dados, que é o mão na massa dessa referência mesmo prática, é a imersão, que é realmente uma imersão na avaliação psicológica infantil. São 2 dias de curso, né, dias inteiros, então é aquele final de semana delicioso que a gente passa envolvidíssimo com aquele material, com aquele processo, né, com aquele processo. E na imersão, eu trago as etapas da avaliação, eu explico cada uma das etapas, eu trago o meu modelo, as pessoas me veem fazendo, né, em sessões simuladas gravadas, e depois disso eu abro para poder trabalhar isso num contexto mais amplo dos casos e das demandas das pessoas que estão ali fazendo o curso, né? Então, assim, é um curso que a gente mergulha realmente. E as pessoas constroem comigo aquele caso. Então, elas veem a entrevista inicial, elas pensam nas hipóteses, a gente começa a usar os instrumentos e elas vão interpretando os instrumentos comigo, depois a gente pega todos os dados e a gente vai desenvolver um raciocínio clínico juntos. É tarefa de casa, inclusive, o raciocínio clínico. Eu dou algumas orientações, eu falo sobre alguns instrumentos e aí as pessoas elas começam a pensar nesses casos.
A gente chega a uma conclusão juntos do caso e faz o fechamento. E as pessoas me assistem também fazendo todas essas etapas. Então, assim, é um curso muito gostoso porque a pessoa está ali do meu lado fazendo a avaliação psicológica infantil. As pessoas trazem isso, né? As alunas trazem isso. Ó, parece que eu tô ali fazendo com você. E muita coisa que acontece, que as pessoas veem no vídeo, elas dizem assim, gente, eu achava que isso só acontecia comigo. Eu não imaginava que você tinha essa dificuldade, né? E é muito legal ver isso e construir com elas essa ideia de que o que elas vivenciam é algo que pode ser comum também, né? Que pode ser algo da nossa realidade mesmo. Teve uma imersão que eu fiz, acho que foi a segunda imersão, em que eu estava fazendo a entrevista online, né? E aí a criança, ela estava ouvindo a sessão. E de repente, no meio da entrevista, a mãe fala, peraí que a criança, fulaninho passou e estava ouvindo. E aí, na hora que a gente vai abrir, eu digo, vocês fariam o quê, gente? E aí a gente começou a discutir sobre isso. Qual é a importância disso, né? Isso parece uma coisa boba, uma coisa simples, mas não é. Isso tem uma relevância para a coleta de dados, isso tem uma relevância para o processo todo da avaliação. A criança que entra e que está com vontade de fazer xixi. Teve um paciente que estava o tempo todo querendo ir no banheiro, o tempo todo. E aí eu deixei, né? E aí é legal porque eu deixo mesmo a sessão. E quando eu fechei aquela etapa da sessão e que eu trouxe para a discussão, aí as pessoas começaram a trazer as hipóteses daquilo. E aquilo tinha relação com o sintoma da criança, e tinha relação com o quadro clínico da criança, tá? Então, discutir isso e chegar nisso é muito mais do que simplesmente você dizer lá como é que faz e a pessoa tentar reproduzir, tá? Então, eu vou construindo e fazendo junto. E essa é a ideia da imersão. Tá? É construir juntos, fazer cada uma das etapas, para que você possa perceber e dizer, essa etapa daqui é que eu tenho dificuldade, então eu vou entender mais disso, e no curso eu explico mais, eu falo sobre o referencial teórico daquele processo, mas eu também trago o embasamento técnico, o prático, e a gente vai construindo algo juntos. E qual é a grande transformação que o psicólogo que faz esse curso vai esperar? Assim, ele vai entrar como? Ele vai sair como? Para mim é coragem para fazer avaliação psicológica infantil. Boa. Porque você enxerga e você diz assim, não, se Luciana faz isso, eu também faço, gente. Porque se você segue, né, e se tem essas etapas, essa estrutura, esses materiais, se você tem tudo ali para poder praticar, você também pode. Ele aprende o seu passo a passo. Exatamente. Sai de lá com segurança. Exatamente. Sai da forma como eu faço, né, e que eu acredito. Mas também a gente pode trabalhar com as condições, né, de cada um. Então, o que é aquilo dentro da sua realidade? Quais são os tipos de casos que você recebe? E aí a gente vai adaptando a realidade ao caso que a gente está atendendo. Eu só corrigi assim, não é só do jeito que você acredita, é o jeito que você faz que lhe colocou hoje na posição de uma pessoa de referência no mercado em relação à avaliação psicológica infantil, né? Então, assim, honestamente, deve ser um jeito dos melhores mesmo. Vai com a Lu. Eu realmente acredito. Eu sou suspeita para falar, mas eu realmente acredito. Lu, vamos lá. Finalizei, fiz o curso com você de avaliação psicológica infantil e eu quero ganhar ainda mais segurança. Eu quero ser Luciana. Você tem algum curso para mim? O que é que eu faço? Para onde é que eu vou? Geralmente as pessoas me procuram para mentoria. O nosso é o processo assim da gente estar construindo uma referência profissional para além da técnica, né? Então eu não estou só aprendendo a técnica, mas eu estou entendendo o que é que eu preciso enquanto profissional para chegar num lugar de destaque, para chegar num lugar de referência. E vai tão para além da técnica, é interessante que as pessoas, às vezes, elas não têm essa ideia. Elas acham que, para ser uma referência em avaliação psicológica infantil, elas precisam saber fazer avaliação psicológica infantil. Quando, na verdade, existem processos que vão para além disso, tá? De posicionamento, comunicação, pra entender se você está no caminho certo para aquilo que você quer alcançar. Então, seu objetivo é montar uma clínica, o que você tem construído para isso? Qual é o caminho que você tem que percorrer para isso? Então, a mentoria, ela dá um apoio, de certa forma, nesse reposicionamento? Isso. No posicionamento ou no reposicionamento, na consolidação, né? No ganho de autoridade, na criação de uma imagem, às vezes na construção de uma marca, né? Então, a gente trabalha em cima disso. Porque a técnica, você já viu, você já aprendeu até aqui. Tá? Você sabe como fazer. Você já está praticando e está aprendendo na prática até essa experiência. E agora, o que é que falta para você virar referência? Né? No começo do podcast, você trouxe uma frase que eu acho que casa com isso muito bem, que é assim, você falou assim, eu posso ser a melhor psicóloga, mas chega no final do mês e eu não estou ganhando grana com isso. Pô, alguma coisa tem de errado. Então, você pode desenvolver tecnicamente, você já ajuda lá com a imersão, por exemplo, mas é um algo a mais para que ela aprenda também a desenvolver a sua carreira através da psicologia infantil. Eu acho que isso vem muito desse lugar de ambição, né? Porque você pode querer fazer um serviço, oferecer um serviço, e você pode querer ser alguém dentro da oferta de um serviço. Isso é uma diferença muito grande.
Tá? E nem todo mundo quer ser alguém, ser uma referência, ter autoridade dentro de um espaço de serviço. E ok, não tem problema nenhum, né? Depende muito do perfil de cada um, mas tem pessoas que querem, mas que não sabem ou não entendem o que fazer para isso. Mas todo mundo vai querer viver bem daquela profissão que escolheu para seguir, não é isso? Exatamente. Então assim, eu vou querer no final do mês ter uma grana que sustente, que me faça viver bem daquilo ali, viajar, ter mais tempo com o filho, por aí vai. Com certeza. Não, quando eu fechei a agenda da primeira vez, eu falei, meu Deus, eu estou fechando a agenda. Eu estou dizendo para as pessoas que eu não tenho mais horário para atender. Isso é lindo, isso é uma delícia. E é realmente muito bom. É como se você conseguisse chegar no lugar de uma marca, de uma referência, que você diz assim, cara, eu consegui chegar aqui, né? Isso é bem legal, porque eu digo para as pessoas assim, eu não posso atender você porque eu não tenho horário, lógico que, né? Enfim, a gente encaminha para outras pessoas, né? A gente não vai deixar a pessoa desassistida, ó, que maldade, Luciano, não quer atender assim, não. Mas assim, chegar nesse espaço de não ter horário para poder atender as pessoas, cobrando o valor que eu quero, eu não preciso me preocupar com o mercado, porque até então eu tinha que fazer pesquisa de mercado, pegar, puxar para cá, não, ai meu Deus, será que a pessoa vai pagar isso? Não, eu posso botar o meu valor, eu consigo, dentro disso, oferecer um serviço, né, que eu entendo que realmente vale isso, que as pessoas, elas querem pagar por isso, né, e chegam até mim nesse propósito, e a partir disso, conseguir chegar nesse lugar de não ter mais horário para dizer, não, acabou, encheu minha agenda. E talvez também por isso, hoje eu me dedique tanto a trabalhar com formação, né, porque para mim é um caminho que é tão fácil de ser, fácil no sentido de, assim, é tão possível de ser percorrido, né? Então, assim, dá pra fechar uma agenda, dá pra chegar nesse lugar, porque eu cheguei nesse lugar. Muito legal, Lu. E para ter sucesso e ser reconhecido, você acha que isso é um sonho, ou é possível, ou é fácil? Fácil no bom sentido, a pessoa precisa realmente buscar o conhecimento, focar, e você consegue chegar lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Consegue chegar, existe algo que eu acho que é muito específico, sabe, Robert? É assim, a gente precisa entender. Cada profissional, ele vai ter suas facilidades, ele vai ter suas habilidades, ele vai ter suas limitações e dificuldades. A questão é como você lida com as dificuldades e as limitações. Tá? Eu sempre tive muitas dificuldades, muitas. Inclusive pelo quadro do TDAH. Então, eu sempre olhei para as minhas dificuldades como um potencial de crescimento, de mudança, né? Então, para mim, sempre teve. Eu acho que o fato de eu ter me sentido sempre muito provocada para crescer me coloca nesse lugar de estar buscando e não estar esmorecendo nem ficando deprimida com as portas que eu tive fechadas ou com as negativas que eu tive na minha vida, tá? Então, é importante a gente olhar para as nossas limitações e entender que elas são reais, naturais, fazem parte do processo e são elas que vão levar a gente para um crescimento profissional, entende? Porque você não enxerga, e muita gente que chega até mim não tem uma qualidade maior dentro da técnica da avaliação psicológica, não é porque não sabe em si, é porque não sabe o que não sabe. Então, esse olhar de o que eu preciso, tá? Porque se simplesmente eu vejo um curso, eu aprendo a usar um teste, ou fazer as etapas, e eu não consigo colocar isso dentro da minha realidade, eu tô me iludindo de que eu vou virar uma referência em avaliação psicológica infantil. Não é isso. Eu preciso enxergar em mim quais são os problemas, tá? Às vezes eu tenho um problema muito grande em passar segurança, sou muito segura. Eu atendi uma pessoa uma vez que me marcou muito, uma supervisanda, que tecnicamente ela era fantástica, mas ela não era boa na hora da devolutiva, de dar um feedback. E isso fazia toda a diferença, porque ela não conseguia trazer o resultado, né, de uma forma em que gerasse naquelas pessoas uma segurança do resultado, então as pessoas desconfiavam. Então, por mais que eu visse e dissesse, gente, ela tá tudo ok, realmente tem um embasamento muito bom, ela tinha uma facilidade muito grande de perceber demanda, de desenvolver raciocínio clínico, na hora da devolutiva era aquele... Não era. E aí, era algo que precisava ser trabalhado, e muitas vezes as pessoas não sabem o que precisam ser trabalhadas nelas, tá? E aí a gente, olhar para isso faz com que a gente vire, né, essa chave ou busque aí essas referências de mudança, de transformação. Uma curiosidade, desculpe, Danilo, uma curiosidade em relação a isso que você está trazendo aí. Às vezes o psicólogo não percebe que precisa de um psicólogo também? Na verdade, todo mundo precisa de psicólogo, tá?
Todo mundo, inclusive você que não faz também, terapia, você eu saia daqui. faço, meu filho Não, faz. eu acho que você devia sair daqui Sou direto, fã, por passar favor, os Luciana. contatos, Você é entendeu? psicóloga infantil, eu sou um eterno jovem. Mas você não tem uma agenda, uma coisa boa. Fake news. Né? Não, eu vou passar os contatos, porque todo mundo precisa. Terapia é uma coisa, gente, é uma coisa deliciosa, necessária, ajuda a gente a melhorar em vários aspectos, a entender as coisas de uma forma ampliada, né? A entender a gente, a pensar. Eu digo assim, gente, só da gente pensar na terapia. Eu vou ali para psicóloga, que eu penso que eu vou falar, isso aí já é terapia. Porque eu tô elaborando as coisas que acontecem na minha vida, tô hierarquizando, tô entendendo, tô me mobilizando, né? Por coisas que às vezes vão tão no automático que a gente não se dá conta. Então, terapia é uma coisa muito importante e muito necessária. A pandemia, ela trouxe a psicologia para um outro lugar, tá? Ela fez com que a gente enxergasse a psicologia como uma referência necessária para a saúde e para a vida das pessoas. Tanto que a gente teve realmente um boom, né, no período pandêmico e depois pós-pandêmico da psicoterapia em si. E essa ideia de psicoterapia é coisa pra maluco, isso não existe, eu não vejo mais isso, tá? Muito pelo contrário. Hoje as pessoas, inclusive fazer terapia virou status, né? Então tem esse lugar também. Mas assim, a gente entender a necessidade de um acompanhamento terapêutico e principalmente um acompanhamento precoce, quando a gente identifica lá. Eu fiz uma avaliação, uma das últimas avaliações que eu fiz era uma criança que tinha um quadro de ansiedade leve, tá? E aí eu expliquei para os pais, eu falei, é um quadro de ansiedade leve, a gente pode fazer intervenções e trabalhar dentro de um processo aí de estrutura de tratamento para que isso não evolua. Porque a ansiedade é um dos quadros clínicos que evolui de forma mais rápida. E quando a gente está no auge, quando a gente está no estágio de evolução do quadro clínico, é muito mais difícil tratar. As respostas, elas são mais lentas. E até o trabalho de intervenção é diferente. A gente primeiro precisa diminuir sintoma, para depois a gente começar a tratar, a fazer intervenções que sejam de tratamento focadas na melhora, né? No desenvolvimento da vida, no bem-estar da criança. Então, assim, se eu trato aquilo ali no início, eu vou ter uma resposta muito mais rápida, melhor, né? E vou garantir para a criança uma qualidade de vida incrível. Se eu demoro para tratar aquilo ali, eu com certeza vou ter não só um agravamento do quadro, mas eu posso ter, né? Eu tenho uma predisposição para que isso afete outras áreas. E afete o desenvolvimento de uma forma mais global. Então, assim, se a gente consegue hoje identificar processos, pontos, né, e já começar uma intervenção específica para aquilo ali, trabalhar, tratar, a estruturar ambiente. Às vezes a gente precisa trabalhar só com a orientação parental. A questão daquela criança tem a ver com o sistema que ela está inserida, com a dinâmica do sistema, né, com o tipo de prática parental. Então, se a gente trabalha aquilo ali e a gente consegue ajustar o que precisa, a criança ela vai se desenvolver bem e vai evoluir bem. De outro lado, se a gente tem uma criança que não tem essas necessidades atendidas ou percebidas cedo, precocemente, a gente pode ter um agravamento, a gente pode ter uma piora e pode ter, inclusive, a incidência de transtorno. Porque não é que a criança vai desenvolver o transtorno, mas ela pode ter um transtorno que está ali, né, que não tem expressão sintomática e, por uma questão ambiental, aquilo ganhar uma expressão sintomática e uma manifestação na rotina da criança, causando prejuízo para a vida dela, tá? Para a vida, para o sistema, né, para o desenvolvimento dela de uma forma geral. Então, terapia é algo necessário. Se a gente percebe indicativo, qual a dúvida de procurar terapia? Se você acha que você precisa procurar terapia, você precisa procurar terapia. Ponto. Tá? Se você acha que sua filha precisa de terapia, ou seu filho, leve para pelo menos uma avaliação. Porque se tem alguma coisa que faz você desconfiar dentro de um contexto de vivência, de experiência de vida, né, com aquela criança, essa alguma coisa precisa de um olhar técnico para que você seja, ou para que isso seja tratado, ou para que isso seja orientado, para que não evolua para algo pior. Lu, eu não posso deixar você sair daqui sem primeiro lhe colocar em um esparro, né? Então, assim, é lógico que eu tenho que lhe fazer uma pergunta. A gente falou aqui de muitos casos clínicos e alguns exemplos que você trouxe de evoluções de paciente, aquele paciente que marcou a sua mudança de chave ali, que te levou para a psicologia infantil. Mas, com certeza, nessa história aí, nesses 16 anos de atendimento, teve algum caso que foi, no mínimo, engraçado, inusitado. Não acredito, Lu. Engraçado, eu acho que não tem. Eu não consigo me lembrar de nenhum caso engraçado. Eu tenho. Isso, não. O que eu tenho assim, e que é muito frequente, é de receber pacientes que vieram de avaliação, e que aí eu olho para avaliação e eu digo para os pais, a gente precisa de uma avaliação. Eles, mas aí tá a avaliação. Eu falei, tá, mas a gente vai precisar fazer uma reavaliação, tá? Muitas vezes, antes de dar esse feedback para os pais, eu faço contato com o profissional.
para eu entender aquilo ali que foi feito. Mas às vezes eu não consigo ir para lugar nenhum. Eu olho aquilo e parece que, sabe quando você parece que está lendo chinês, grego? Eu não consigo entender, tá, o que foi feito com a criança. Aí eu pergunto assim, tá, e você veio para avaliação, por que você já veio de uma avaliação? Ah, mas na avaliação disse para ir para outra avaliação. Ué, como assim? Entende? Então, isso para mim é o mais inusitado e, infelizmente, é uma coisa muito frequente. Das pessoas que fazem avaliação, não chegam a lugar nenhum, não saem de lugar nenhum e não chegam a lugar nenhum. E aí, quando o paciente vem para avaliação, é para fazer a avaliação que deveria ter sido feita, tá? Entendi. E aí eu preciso, né? Aí eu entro em contato com o paciente. Muitas vezes eu entro em contato com o profissional para poder entender, né? Porque às vezes o laudo, o documento, ele não é o suficiente para me dar essa ideia, né? Eu fico confuso, às vezes eu falo assim, não, é uma limitação minha, gente, sou eu que não estou entendendo. Pera aí, eu entro em contato e quando eu percebo que não existe um embasamento seguro para que eu possa, né? Enfim, ou dar um direcionamento, ou o que quer que seja, aí eu proponho uma reavaliação com muito cuidado, claro, né? Ético, porque a gente está falando de colegas, e então, em momento nenhum eu critico, ou eu, né, trago nenhum elemento que vá inferiorizar nem o documento, nem o trabalho de outra pessoa, mas eu trago a necessidade de enxergar aquilo ali por um outro olhar, né, e talvez uma outra abordagem que vai me dar mais segurança em dar um direcionamento para um tratamento. Lu, vou te colocar também, já que você colocou nessa justa, eu vou colocar também. Você chegou em um lugar que muitos profissionais almejam chegar. Você olhar hoje todo o seu caminho, sua trajetória de 16 anos, toda a sua jornada, muita coisa vai passar pela sua cabeça, mas certamente você deve ter muitos planos ainda daqui para frente. Onde você quer chegar? Boa. Eu hoje estou num lugar que é muito gostoso de estar, porque é um lugar que eu vejo pessoas muito comigo. Quando eu olho para frente, tá, eu não consigo me ver num lugar longe dessas pessoas, sabe? Eu não consigo me ver num lugar acima dessas pessoas. Tipo, de estar ensinando, dando aula de uma forma menos próxima. E hoje a demanda que eu tenho é uma demanda tão crescente que às vezes eu sinto que eu não consigo responder, isso me angustia porque eu me cobro, né, por isso. Eu falo, gente, eu não tô sendo tão próxima como eu gostaria de ser das pessoas. Então, assim, eu acho que eu cheguei num lugar de troca que para mim faz todo sentido para minha profissão, e por mais que eu queira ampliar esse lugar de troca, eu não quero que esse lugar me distancie das pessoas. E às vezes o meu receio é que, trazendo isso para um lugar maior, né, com mais pessoas, trocando com mais pessoas e tendo mais alunos, que isso não me dê condições de estar participando e trocando e convivendo, né? Porque as pessoas que me procuram e meus alunos principalmente, os casos são meus casos. Para mim não tem essa diferença de, porque... Não, é como se fosse o meu caso. Eu sinto, eu bato cabeça, eu pesquiso, eu discuto, eu recebo, a pessoa manda do lado, volta isso, manda aqui. Então, a gente é uma construção tão, tão próxima que eu tenho muito medo de perder isso. Então, a minha ideia hoje é de conseguir que algumas dessas pessoas consigam estar comigo num time, para que a gente possa dar, porque eu não posso dar conta sozinha do aumento, né? E eu já estou vivendo um volume de aumento de pessoas comigo, né? E me demandando, que realmente, às vezes, eu não consigo estar tão próxima como eu gostaria. Então, a minha ideia hoje é conseguir ter uma comunidade mesmo de pessoas ou ter profissionais que consigam estar comigo num time e me deem esse suporte, e consigam estar comigo trabalhando com mais pessoas e que a gente consiga atingir cada vez mais, né? Muito legal. Deixa eu ver se eu entendi, viu, Danilo? Deixa eu ver se eu entendi. Então, você quer dizer que suas alunas, elas podem ser suas parceiras de trabalho. Esse é o objetivo? A ideia é essa, até porque são as pessoas que eu mais confio, que eu vejo lá do início ao fim, que eu sei as dificuldades, que eu sei as coisas que fizeram para poder conseguir superar as dificuldades. Então, eu não vejo outras pessoas para estarem comigo, né, do que as pessoas que se construíram dentro da avaliação psicológica infantil comigo, inclusive, que fazem da mesma forma que eu, porque usam o meu método. Então, para mim, isso é muito real, tá? De que são essas pessoas que vão estar comigo para que a gente possa estar ampliando a forma de fazer e o atendimento que a gente dá a essas pessoas, a essas outras pessoas que precisam e que querem fazer avaliação, aprender a fazer avaliação psicológica infantil. Muito legal. Danilo, estamos chegando ao nosso fim. Infelizmente, papo bom. Muito legal. Mas todo mês tem mais. Muito legal, Lu. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite de fazer parte desse projeto muito bacana com você. E eu queria que você deixasse um recado para todos os psicólogos que estão nos assistindo aí. Ou seja,
o caminho é longo, mas é fácil de chegar estando ao seu lado. Com certeza. Queiram, né? A vontade, o desejo é o primeiro mobilizador. É a primeira coisa que impulsiona a gente. Então, tenho essa ambição e esse desejo de crescer, de aprender, de fazer. Eu estou aqui, né, à disposição, eu sempre estive. E espero estar à disposição para poder contribuir com o que eu posso, com o meu conhecimento, com a minha história, com o que quer que seja, que ajude as pessoas, né, a entenderem ou a mudarem mesmo algumas coisas que vão fazer elas chegarem num lugar mais longe dentro da vida profissional delas. E assim, eu também queria muito agradecer por estar aqui, né, por esse momento, pela troca com vocês. Falar da minha história é muito... a gente pouco faz isso, né? É interessante como olhar para isso tudo dentro dessa linha sequencial, inclusive mexeu muito comigo, me fez muito bem, estou me sentindo muito feliz de estar aqui, de estar podendo trazer minha experiência e também trazer aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer, que eu quero compartilhar com as pessoas cada vez mais. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.